Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do GlobalizeCast. Eu sou a Denise Maia e hoje trago para você o podcast voltado para a liberdade financeira, liberdade geográfica e negócios. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado super especial, Igor Cunha, e vamos discutir sobre o impacto da tecnologia na nossa liberdade financeira e geográfica. E, Igor, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você. Bacana. Eu acho que primeiro agradecer ao convite, né, Dani? Eu sou suspeito de falar assim. Acho que às vezes a gente tá falando sobre algo de um canal, às vezes cara, quem são essas pessoas que estão ali naquele canal? Mas assim, eu sou Sim, um cara suspeito de falar o quão eu admiro, né? E quando eu falo admirar, não só no âmbito profissional, mas acho que isso possivelmente deva ser algum tema que a gente vai desdobrar aqui, falando sobre a gente se sim, conectar, às com vezes com o certeza. propósito e com o que a gente acredita. Então, primeiro te agradecer isso, né? Falando um pouquinho sobre o Igor, né? A Dani acabou falando, acho que duas palavras-chave aqui para esse momento que a gente também vai conversar. É tanto sobre o Igor como também sobre a Sofia, né? Sim, sim. Meu nome é Igor Cunha, às vezes quase com uma descrição quase que LinkedIn, né? Mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Pode quebrar. Aqui é informal mesmo, é quase familiar. Eu amo tomar vinho, inclusive, acho que às vezes é atemporal, né? Eu não vou dar boa noite, boa tarde, bom dia, até porque globalize, né? Às vezes a pessoa que vai estar assistindo, não sei nem onde é que ela vai estar no mundo. É verdade, é verdade, é verdade. Tradutores em tempo real, às vezes, do que a gente está falando em português, vai para outras línguas. Vai, com certeza. Para o italiano, com certeza. Então, buonasera. Buonasera. Ah, tu aprendeu essa palavra, que legal. Tu treinou antes para falar italiano comigo, ok. Falamos italiano. Tem tudo a ver com Globalize Cash, né? Eu treinei pouco. Mas assim, falando um Porque, pouco. Ah, pode ir. porque não tinha como o nosso podcast não ter aí uma pegada mais internacional, né? Mas também representando cultura, representando gente, representando conhecimento. Eu até antes de me apresentar, tu comentou uma coisa bem interessante, Dani. Eu acho que sempre, assim, nas conversas que a gente tem do dia a dia, Sim. eu acho que nas aulas, né? Nas aulas que eu recebo no dia a dia, Recíproco, é recíproco, gente. uma das coisas que me chama a atenção é esse olhar da vivência mundo de diversas culturas, né? Acho que um dos pontos que tu fala sobre etnia, sobre a visão, às vezes, de estudar a cultura através de religião, Sim, entendeu? sim, sim. Uma visão mais sociológica, né, também. É legal porque quando eu tô conversando contigo, eu acho que tem muito esse intercâmbio. O intercâmbio porque, assim, eu, Igor, sou natural de Fortaleza, minha família, por parte de pai, paulista, minha família materna, cearense. E assim, quando eu tô comentando sobre estados, é porque às vezes a gente fala um pouquinho sobre o DNA, sobre a vivência da gente, às vezes, do que é o nosso mundo, né? Sim, E eu gosto dessas conversas contigo, normalmente eu acredito que o público em geral vai conseguir se deleitar nisso, é essa vivência, às vezes, da tua jornada de viver em países distintos, né? Quando eu falo viver, essa vivência, né? sim, Às sim, vezes turistando, às vezes fazendo um trabalho pontual, às vezes como um projeto, às vezes fazendo um estudo, uma pesquisa, e sim. isso é muito enriquecedor. Então, é uma das coisas assim que, inclusive, eu vou cobrar quando eu estiver assistindo nos podcasts, porque é uma das coisas assim que para mim enriquece muito nas conversas contigo, é esse olhar meio que internacional. Quando eu falo esse olhar internacional, às vezes é pela máquina do tempo, né? Às vezes aqui a gente está no Brasil, às vezes a gente está visualizando algo que já aconteceu em outros países anteriormente. Quando a gente fala sobre o continente Exatamente. europeu, É. enfim, é o velho mundo, Até né? porque eu vivi no passado na Europa, né? Então E não tem como a gente conversar, principalmente porque as nossas conversas são muito voltadas ali para humanidade, para o que é real, né? Para negócios também. sim, Mas acaba que a gente acaba conversando muito sobre coisas mesmo que interessam não só de business, mas que a gente acaba chegando ali porque não tem como conversar com o Igor diante das competências dele, que foi uma das coisas que mais assim foi muito interessante para mim ver uma pessoa que trabalha com tecnologia
mas que tem toda essa parte humana, né? Essa parte de se relacionar, de relacionamento, porque geralmente isso briga muito. As pessoas mais voltadas para a área de tecnologia são mais introvertidas, né? Não se socializam muito. E quando eu conheci o Igor, isso foi muito assim, muito interessante. Eu achei, nossa, que pessoa legal. Ele domina a tecnologia, trabalha com robótica, mas é uma pessoa super social. Então foi uma das coisas assim que eu achei muito interessante na tua pessoa, né? Tanto como profissional, porque você ter o domínio da tecnologia e ao mesmo tempo você ter o domínio, porque eu te vejo assim que eu te vejo, ter o domínio do relacionamento, eu acho um valor assim agregado incrível. E aí com as minhas vivências, então as nossas conversas eram são, né, muito rica. E eu espero de conseguir, gente, trazer a riqueza das nossas conversas aqui para esse podcast. Não é fácil estar aqui hoje, é o primeiro podcast, mas a gente vai conseguir. Amém, amém. Então, acho que apresentando brevemente, acho até uns pontos que bem interessantes do Conector, né? Falando sobre o Igor em si, né? O Igor fala da maneira mais burocrática. É um cara que veio de economia, foi ali para administração. Cara, beleza. E onde é que tecnologia entra e do que a gente vai conversar também, né? Parte dessa Sim, conversa sim, é ali, uma do centro dessa conversa, né? Sim. Como tu bem comentou, eu amo conversar com pessoas. Eu amo conversar. Ele ama pessoas. Ele ama pessoas. Incrível. Viver um pouquinho, às vezes, do que o mestre ensinou, né? É gostar de gente mesmo. Então, isso pra mim é algo que é muito prazeroso, porque é uma troca, né? Então, O assim. Igor ama pessoas e ama Deus, gente. Isso é real. Então, assim, eu acho que desse período, eu acho que dentro dessa minha jornada, eu fui descobrindo uma competência, algo mais voltado pro relacional, né? De conectar relacionamento. Então, isso no. Basicamente ali, eu acho, Dani, voltando aqui na cronologia, né? Há uns 4, 5 anos atrás, acredito que ali 2019 para 2020, em uma das transições, na época atuava como empresário, eu trabalhava, tinha algumas barbearias por aqui, e dessa transição eu visualizei o quê, cara? Eu quero seguir uma carreira como executivo. Quero sair um pouquinho da frente, eu quero começar E tu operacionalizava na barbearia? nada. Era Quando eu gestão. falo nada, é tipo assim, pra dizer que eu nunca cortei um cabelo, acho que na pandemia, um amigo meu foi pra barbearia pra gente. Acho que quase. Eu até brincar assim, corta, né? Mas é porque na época de lockdown não podia, né? Mas enfim, aí o cara pegou assim, cara, Igor, meu irmão, tô precisando cortar o cabelo, meu irmão. Eu tô aqui na barbearia olhando os negócios e eu não corto. Meu irmão, se quiser, eu tenho uma máquina aqui, a gente raspa e fica conversando. Então, enfim. Mas nunca operacionalizei, né? A visão era mais voltada para Na o gestão. negócio. Era Negócio. business. Sempre Sim. gostei de business, né? E então, assim, nesse período, na época da pandemia, eu acabei revisitando alguns pontos, né? De tipo, cara, para onde é que eu tô projetando ir, né? Às vezes você via. Eu acho que é um ponto importante, às vezes, de reflexão na nossa vida, né? E a pandemia, eu acho que ela trouxe esse exercício para parte da população. Tipo assim, cara, eu tô vendo pessoas morrendo, qual é o significado da vida, para onde é que eu tô indo, né? E naquele momento, na época, nesse negócio, a visão da gente era uma barbearia que funcionasse 24 horas e todos os dias do ano. A gente conseguiu executar todos os dias do ano. O 24 horas, eu comecei a adoecer, né? Então, eu comecei a revisitar, tipo assim, para onde é que eu vou, né? Porque eu comecei a minha memória começou a falhar e eu comecei a perceber que fisicamente eu tava sentindo muito aquela jornada, né? Aquele cara, às vezes, com combustível cheio, de um jovem, e, meu irmão, eu vou fazer acontecer e eu vou querer viver o negócio. Então, domingo a domingo era o negócio. Teve uma hora que começou a falhar a cabeça, Nossa, né? domingo a domingo. E eu acho que a gente nem tinha conversado sobre isso Não, até a gente então, não né? tinha. De muitas horas que a gente E quantos anos conversou. tu tinha nesse período? Bem, ali eu tinha uns 27 anos, acho que por volta de uns 27 anos. Então, assim, o meu propósito na época, minha vida era voltada para trabalho. Revisitei algumas coisas, gosto muito de trabalhar, mas Sim. acho que
A gente vai revisitando algumas coisas, né? Acertos, erros, acho que isso é bem legal. Mas resumindo, dentro dessa época eu visualizei o quê, cara? Eu vou dar uma recuada um pouquinho e eu quero agora seguir uma carreira como executivo. Então, nessa reviravolta, eu visualizei assim, cara, o que é que eu faço de... O que é que eu faço assim que eu sou diferente, né? Porque você, como um empresário, você está à frente da operação, você tem que fazer as coisas acontecerem. Sim. Ah, não quero saber qual é a tua skill, da onde é que tu vê a tua formação, meu irmão. O problema tá na tua frente, faca na caveira e tu vai ter que resolver o problema, né? Então, assim, às vezes o olhar do Igor voltado para títulos, essas coisas, ele tinha dado uma pausada um pouquinho. E ele tava muito de ir para cima e entregar resultado dentro do negócio dele. Bacana. Aí eu revisitei, cara, eu vou querer ser executivo. Aí quando eu fui querer ser executivo, eu fui visitar. Quais são minhas habilidades principais para eu seguir uma carreira? Na época, eu já visualizava, eu já gostava muito de tecnologia. Foi quando eu, conversando com uns amigos meus, sempre conexões, né? Conversando com alguns amigos. Relacionamentos. Conversando com alguns amigos de tecnologia, eu falei assim, cara, entra para a área de projetos, né? Aí quando falaram assim, entra para a área de projetos, eu, pô, bacana. Eu não vou ser um cara de ficar olhando para a tela preta, códigos, mas eu vou vivenciar o meio de tecnologia. Bacana. Só que o Igor competitivo, pô, bacana. Eu olhava assim pros amigos, pros meus amigos, assim, cara, pô, meu irmão, pela competitividade, eu sempre ia olhar pra galera que tava voando. Então, olhando pra galera voando, pô, meu irmão, o cara tá aqui, empresa A, B, C, o cara tá voando, o cara tá com o negócio dele, que já tá com investidores, eu sempre ia me ancorar nos caras que estavam voando, né? Aí, bacana, mas eu vou entrar pra área de projetos, fui pra GV, né? Eu vou fazer uma pós em Big Data. Big Data e Inteligência de Marketing, né? Pela SPM. Fazendo propaganda aqui não, viu, turma? Mas enfim, aí eu segui essa jornada. Na época eu tava indo para São Paulo, ia morar lá, passar um período lá. Só que veio o lockdown, né? Aí quando veio o lockdown, opa, Igor, segue tua jornada, só que eu não fui presencial. 2020, né? 2020, isso. Então acho que a semente partiu daí, né? Beleza. Depois disso, o Igor tava revisitando a carreira dele, eu entrei em um player de telecom. Que na época ele estava no momento de compra, de aquisições e tudo mais, e ele estava se tornando o quinto maior provedor de internet aqui do Brasil, né? No país. Então eu entrei na área de projetos, e na área de projetos era a área de M&A, então era tudo que eu gostava, né? Porque M&A a gente estava falando sobre compra de outros negócios, de outros provedores. E eu amo negócio. Empresas com empresas, né? Só para Perfeito. esclarecer aqui, né? Porque às vezes a gente vai ter que uma linguagem traduzir. mais técnica e trazer essa tradução é interessante. Sim, então quando a gente fala M&A é Merger and Acquisition, que é fusões e aquisições. Sim. Então eu entrei na área de projetos dentro desse provedor e ali eu comecei a vivenciar um pouco mais o meio de telecom e TI, um pouquinho de TI também, né? Porque dentro dessa jornada que eu passei por volta de 3 anos nessa operação, desde uma operação que era familiar, foi crescendo a base, foi uma compra de investidores e o negócio foi se tornando assim bem robusto até se tornar o quinto maior provedor, eu acabei indo para a área de governança de TI da Hold, né? Então eu comecei a vivenciar um pouquinho aí bem no dia a dia com o CIO, né? Que era o diretor de TI nacional. Então o meu dia a dia era tocar projetos de TI. Então começou aí, né? E a Sophie, né? A Sophie... eu ia te perguntar. Agora conectando, né? Falei do Igor e a Sophie, né? Da onde é que a como- Sophie surgiu dentro dessa jornada? Como a Sophie apareceu dentro dessa jornada e principalmente como não era como tu foi para a Sophie, mas assim, como surgiu a Sophie? Onde é que o caminho se encontrou, né? Onde Onde é que onde o o caminho Igor... Igor nessa jornada, Sei. nessas diferentes jornadas se encontrou com a Sophie, né? Já existia a Sophie ou era outro nome, ou a Sophie foi criada por você, pelo seu sócio, como foi que nasceu a Sophie? E como o Igor encontrou a Sophie? A Sophie, a gente brinca no escritório que ela é uma empresa nova de um projeto antigo, né? A Sophie, o CNPJ da Sophie tem por volta de 3 anos. Né? Mas quando a gente fala de... Nossa, pela dimensão da empresa, Só que a gente fala de um projeto antigo porque antes tinha outra empresa, né? Que era chamada UFI. Que era UFI, era você para você sempre de mesmo. tecnologia. Né?
também de tecnologia, voltado principalmente pra o foco de robótica, automação. Foco de automação, robôs, né? Eu acho que até para deixar um pouquinho mais claro, né? Quando a gente fala de, às vezes... Desculpa, eu vou ficar te Claro, interrompendo e claro, perguntando, claro. porque assim, gente, Importante. tecnologia é um dos meus maiores pontos fracos. Então, assim, aprendo muito com o Igor, até a linguagem mesmo, né? Como ele fala, e tenho aprendido muito com essa linguagem, mas não entendo. Então, eu acredito que assim como eu, muita gente também não vai entender, então eu vou ficar te interrompendo para Faz ficar parte. esclarecendo, né? Então, assim, quando primeiro a gente fala de robôs, né? Eu acho que é importante falar para todos aqui que estão escutando a gente. É porque robô a gente já imagina que é Já imagina logo um humanoide, né? Que um tem braço humanoide que tá caminhando, mecânico que tá fazendo e... alguma coisa. E Correto. eu aprendi com o Igor, Existem. esses anos de amizades, que não é bem assim. Então, explica pra gente. Para a Igor. nossa atuação, não são esses robôs humanoides, né? A atuação dos nossos robôs, quando a gente fala, uma das nossas frentes, a parte de automação, a gente está falando de robôs que fazem interações sistêmicas, né? Então, quando a gente fala, basicamente, robôs que estão fazendo interações em sistemas e que fazem essa jornada que, no dia a dia, a gente brinca assim que toda empresa ela tem um robô. Esse robô, às vezes, ele tem um CPF, né? Então, assim... Sério, eu não sabia que Aquelas atividades, cara, assim, aquela atividade que meu dia a dia, tô ali baixando planilha, tô ali entrando em sistemas, fazendo baixas de arquivos. Os processos têm um CPF? É porque basicamente é aquele trabalho assim, cara, eu preciso fazer a baixa dos comprovantes. Quem é que vai fazer? Eu tô indo no banco, eu mesmo tô indo no banco, meu CPF, tô indo lá e fazendo essa baixa manual. Só o que eu tô falando mas é dentro que do sistema... essas atividades que eu, Igor, como humano, estou realizando, tem atividades dessas que eu posso ensinar um robô a fazer. Que basicamente eu acho que já é um ponto interessante que vai partir para nossa conversa, é que a gente tinha aquela frase antigamente, assim, cara, isso aqui é humanamente impossível. Normalmente a gente atrelava isso quando era algo que demandava de muito esforço e um trabalho muito maçante, né? Sim, sim. Então, assim, esse trabalho é um trabalho bem voltado para o robô. Sim. Então, é compreender jornadas que tenham regras bem definidas, e essas regras definidas, elas conseguem ser ensinadas. Então, quando a gente fala hoje de robô para nossas operações, basicamente é compreender uma jornada que passa por sistemas, e dessa atividade que passa por sistemas, a gente consegue ensinar um robô. Entendi. Da mesma forma que hoje vai entrar um assistente. Aí aquele robô que faz aquele processo vira um CPF, um código. Agora quando eu falei CPF, acho que foi mais brincando no sentido que assim, hoje nas operações, nos negócios, a gente acaba visualizando que existem pessoas que estão fazendo trabalhos repetitivos. Elas estão fazendo trabalhos mecânicos, né? Aí a gente brinca que hoje nas empresas, toda empresa tem um robô e às vezes esse robô tem um CPF. É até uma forma de brincar, porque às vezes quem está fazendo o trabalho de robô é um ser humano. Então, assim, o que é um trabalho de um ser humano e o que é um trabalho de fato de um robô? Então, é justamente falando, já entrando num tema interessante, falando sobre de fato o que é a riqueza e para trazer a prosperidade para o negócio. Porque hoje eu acho que o mercado ele acaba falando muito sobre essa visão de que o robô, a automação é a bola da vez. Pô, bacana. Mas não e somente o robô. Né? Desculpa se eu te interrompo, mas assim, eu acho super uma das nossas conversas mais interessantes que nós tivemos, uma das conversas, né, mais interessantes que nós tivemos, foi essa simplicidade tua, Igor, de trazer essa questão da complexidade da tecnologia para a simplicidade. Uhum. E isso é muito interessante. E quando eu pensei de criar aqui o podcast, né, eu pensei em ti como o primeiro convidado exatamente porque eu acredito que a tecnologia dentro do trabalho que vocês desenvolvem tem muito a ver com liberdade geográfica e liberdade financeira também. Quando tu fez o convite para mim e falou sobre esse tema, né, e uma das coisas assim, cara, tem muito a ver, né? Aí eu não vou entrar muito na tua seara, que eu vou falar um pouquinho mais de opinião, mas eu acho que é um bate-papo que vai fluir bem. Mas quando a gente está falando sobre liberdade, conectando o Igor a Sophie, da onde é que a Sophie surgiu, né? Sim. Eu estava num programa de conexões entre empresários, e quando eu estava nesse período, estava à frente desse programa, um dos meus papéis era ser
Eu ia falar o termo em inglês, né? Um matchmaker. Basicamente é o conector, ser ponte, né? Sim. Ser ponte entre empresários e executivos. E uma das coisas que eu visualizava era, cara, eu participei de uma operação. Inclusive, hoje, tu faz esse trabalho muito bem, né? Eu acho que. Parabéns. E eu vou falar assim que eu acho que é sobre você entender sua identidade, né, Dani? Até falar assim, cara, a gente tava conversando isso em um dos cafés agora desse final de semana, inclusive, passado, Foi sábado passado, pela sobre manhã. a essência, né? Quando você faz algo que pra você é prazeroso, como é que você vai saber se você parou de trabalhar ou se você tá trabalhando, né? Ah, não, domingo a domingo eu tô trabalhando. Ok, eu entendo que é algo pra voltar uma renda pra mim. Mas quando é algo que você tem prazer, você flui. Mas enfim, senão a gente Vamos vai. voltar para a A Sophie. gente Vamos vai voltar para a tomando. Sophie. Então, voltando assim, como a Sophie surgiu dentro dessa história, você falando sobre liberdade, conectando isso. Dentro desse programa que eu tava conectando empresários, executivos, um dos pontos que eu visualizei, cara, esse programa ele surgiu com foco principalmente no Ceará. E um dos pontos que eu visualizei na jornada, quando eu tava no player de telecomunicação e eu tava na área de governança de TI, eu visualizei o quê? Se eu tô entre os principais players do Brasil e dentro da diretoria de TI dessa turma, e eu tô vendo que tem pontos de oportunidade de melhoria, se o quinto maior provedor ele tem essas oportunidades, quem dirá às vezes as empresas que não são do meio da tecnologia? Então, assim, eu vejo isso como um mato alto. Eu não vejo isso como uma lamentação. Eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento. Sim. Então, quando eu entrei nesse programa de conexões entre empresários, eu estava à frente desse programa, que isso foi logo após essa jornada de telecom, eu visualizei que, cara, deixa eu otimizar meu tempo. Deixa eu ir atrás de pessoas que vão sanar dores incomuns de vários empresários executivos. Então, eu visualizei. Eu vou me aproximar de tecnologia, que era algo que eu já estava vivenciando na parte de governança de TI dentro desse player, eu vou me aproximar de players de tecnologia. E quando eu estava me aproximando desses players de tecnologia, o sócio fundador da operação da Sophie, né, o Diego Platini, eu fui... Ei, Diego, depois eu vou te chamar aqui, viu? Te prepara que tu também vem pra cá, viu? E assim, então assim, quando eu comecei a me aproximar desses players de tecnologia, assim, tecnologia ela é um mundo, né? Então, quando eu falo tecnologia, o mundo, eu sou empresa de tecnologia. É um pouquinho loucura falar isso, porque ela abrange um braço muito. Sim. Abrange um braço grande, né? A gente está falando que existe cibersegurança, a gente está falando que tem tecnologia quando a gente fala sobre cloud, tem a parte mais de infra, tem a parte de automação, né? Que a gente joga esse jogo, tem a parte também de dados, que a gente tem uma frente de data analytics, enfim. Então, assim. Eu fui me aproximando de algum dentre esses plays. E dentro desses plays que eu fui me aproximando, eu conheci o Diego. Diego tava voltando, tava nesse momento de expandir para o Ceará, que aí falando um pouquinho sobre a história, né? A Sophie, sim. A Sophie, ela é uma empresa nova de uma história antiga, né? Quando eu falo uma história mais antiga, quando o filho da Sophie surgiu, né? Que era a UFI. A UFI, o que era que significava o nome UFI? Era você para você mesmo, né? Então a ideia qual era? Basicamente, de uma origem que ela veio de consultoria organizacional, a gente teve um spin-off lá atrás de visualizar o quê? Isso dentro da história da UFI, né? Nessa spin-off, de tipo assim, dar uma virada no negócio, né? Na consultoria a gente visualizava alguns padrões. Qual era o padrão? O padrão de eu entrar numa operação, onde essa operação ela tinha uma história, ela tinha um modelo antigo e ela iria implementar um modelo novo. Só que o que a gente observava? Os melhores caras de dentro dessa operação, eles já estavam sobrecarregados. E ao final de uma consultoria organizacional, eles estariam mais sobrecarregados ainda. Por quê? Eles são resolvedores de problema. Já conectando com liberdade. Sim. Então a liberdade deles estava mais preso ainda. Então o que a gente começou a observar? Cara, vamos revisitar isso que a gente está fazendo. Porque a gente está falando que a gente vai dar mais trabalho para as pessoas que já estão afogadas de problema e já estão afogadas dentro das rotinas delas. O que a gente pode fazer? Então a gente acabando meio que em algumas imersões na época que o sócio fundador ele vinha realizando, ele visualizou o quê? Cara, eu vou partir para frente de automação. Por quê? Eu preciso dar tempo para essa turma. Para eles poderem executar o que eles são melhores. O problema, né? Porque antigamente, quando você contratava uma consultoria, porque geralmente tinha muito isso, né? Em vez de você contratar
uma empresa de tecnologia para te ajudar como construir um processo, para esse processo se tornar mais eficiente, as pessoas contratavam consultorias, né? Isso eu não estou nem falando E sobre o mercado de consultoria em si, né, Denis? Eu estou falando sim, do sim, padrão que era adotado especificamente pelo nosso fundador. Porque sim. consultoria em geral acho que é uma profissão nobre e Sim, tal, também acho. Eu e também soma. trabalhei, É, né? Trabalho com consultoria. e soma. Mas o que que acontece às vezes? Tem muitos consultores e tem muitos processos de consultoria que acabam sobrecarregando, né? Então Uhum. esse argumento que tu Que vai trazer demanda, né? Vai trazer novas ações. esse argumento de chegar, não, eu vou, essa mentalidade de chegar e dizer, não, eu vou construir um processo que vai ajudar, que vai Trazer dar liberdade. tempo para a pessoa, né? Que vai construir liberdade. Ele é ele nem sempre ele vem na consultoria. Então, às vezes vem mais trabalho. Eu digo porque agora mesmo eu estou passando por uma consultoria, eu adoro contratar consultorias porque eu acho necessário, eu acho que toda empresa tinha que ter consultoria. É uma das ferramentas para o empresário ter mais liberdade, é ter consultoria, porque a pessoa chega, faz o diagnóstico, identifica os problemas, treina a equipe. Então, assim, tem consultoria para tudo, né? E trabalhar com consultoria eu adoro, mas eu escolho bem as empresas do qual eu vou contratar. Por quê? Porque a maioria das empresas, eu lembro que no começo, quando eu comecei a pensar em consultorias, aqui a gente tinha muita mentalidade, não, não precisa, é a gente que faz. Hoje as empresas já estão mais adaptadas e mais abertas para contratar consultorias. E contratar consultoria era assim, eu não vou contratar porque tanto eu consigo a informação através do amigo, através e eu também sei fazer. E graças a Deus as empresas elas estão mudando essa mentalidade, né? E as consultorias elas vêm crescendo. Então assim, não é que eu vejo a consultoria como uma coisa Sim. negativa não, mas tem que ter cuidado com as empresas que fazem consultorias, porque às vezes elas trazem mais problemas ou Uhum. mais trabalho, né? Uhum. E é muito relativo. Então, assim, o trabalho de vocês, porque eu conheço o trabalho também que vocês fazem, então o trabalho de vocês é legal, que vocês chegam e vocês pensam assim, vamos estudar o processo. Uhum. Vamos ver que processo que a gente pode construir para liberar tempo. Perfeito, Me corrija perfeito. se eu Eu acho estiver. que conectou muito bem, Dani, que você comentou. Então, assim, dentro dessa história, a gente acabou tendo esse braço de, tipo assim, cara, vamos revisitar um pouco o modelo de consultoria que vinha sendo implementado na época pelo sócio fundador. Ele visualizou o quê? Cara, eu vou querer dar tempo para a turma. Os melhores da empresa, eles precisam ter mais tempo para eles poderem fazer o que eles são melhores. Até para poder desenvolver a parte mais criativa e estratégica, né? Às vezes você tem Perfeito. ali uma pessoa que é uma potência na empresa e aquela pessoa está resolvendo um problema operacional. Não que ela não tenha que resolver, às vezes tem que ir mesmo para o operacional. Inclusive, ontem de manhã eu passei a manhã toda no operacional, resolvendo problema operacional e gosto, mas assim a pessoa não pode, você não pode pegar um executivo, né, de alto desenvolvimento estratégico e de alto desenvolvimento de gestão de pessoas e colocar essa pessoa no operacional e deixar ele lá. Então, isso acontece muito, né, Igor? E a tecnologia, Dani, ela acaba sendo um meio, né? A tecnologia, ela vai permitir, ela vai ser uma ponte, né? Ela vai ser uma ponte para o negócio perpetuar e o negócio vir a trazer uma expansão ou trazer enfim, um ganho, uma redução, algo nesse sentido. Então, quando a tecnologia ela acaba sendo uma ferramenta, né? Então, assim, o que Eu acho legal aconteceu... esse conceito que tu fala da tecnologia, porque por muito tempo é, nós ouvimos o conceito da tecnologia como vai vir para resolver todos os problemas, e a gente vai falar disso, vai substituir o homem, mais na frente aqui a gente vai falar Sim. sobre isso. E quando eu te conheci também foi uma surpresa para mim, tu não me disse, não, a tecnologia não é a coisa mais importante, a tecnologia não vai substituir o homem, a tecnologia... Então, assim, é muito importante esse conceito. Sim. E é porque às vezes a galera se apega mais ao remédio do que de fato à dor, né? Então ela não compreende a dor que tá tendo e às vezes ela vai querer empurrar remédio. E o remédio, às vezes, na cabeça da galera é tecnologia, né? E então, assim, Dani, basicamente o que ocorreu foi quando a gente foi fazer essa reviravolta de tipo assim, cara, vamos revisitar um pouquinho o modelo que a gente vem implementando de consultoria e vamos dar tempo pra turma, né? Aí foi quando a gente iniciou o braço da parte de automação, né? E quando a gente foi para a parte de automação, que são robôs nas operações, é tipo assim, cara, vamos tirar para Dani ou pro executivo ali
a atividade dele que é mais massiva, repetitiva, que normalmente às vezes tem um assistente, um analista júnior, alguém que está fazendo aquele trabalho, e vamos deixar esse cara se desenvolver. Ao invés de ele ficar fazendo um trabalho operacional bem massivo, deixa a gente poder extrair o que melhor tem daquela pessoa. Deixa extrair o que ele tem do olhar mais estratégico, do olhar mais tático e o olhar mais relacional. Deixa ele ser humano, né? Deixa ele fazer o que é um trabalho humano. Então, partiu isso lá de trás. E quando a gente realizou esse trabalho, a gente teve... Tese é um nome bonito, né? Mas a gente teve um achismo que quem estava disposto a investir nisso ali por volta de uns 5 anos atrás, a gente visualizou que era o mercado ali em São Paulo. A concentração econômica do país, enfim, a galera que tinha mais grana, né? E a gente visualizou que quando a gente acabou meio que apresentando, falando um pouquinho sobre essa visão de automação, e a gente acabou indo para essa frente, um player sexto maior de BPO Full Service, contabilidade e auditoria, ele deu uma chamada na gente, né? Deu uma chamada na gente, tipo assim, cara, eu tenho um desafio aqui específico, esse desafio voltado para gestão de obrigações acessórias, eu precisava emitir alguns comprovantes e tudo mais, ele tinha essa dor, falou assim, cara, esse trabalho é um trabalho bem operacional e eu queria automatizar esse processo. Bacana. A gente foi lá, foi compreender o que era a jornada, o que era a rotina, como o time dele executava, né? E quando a gente terminou esse trabalho, ele falou assim, pô, bacana, mas agora eu não quero mais que vocês sejam nossos fornecedores. Eu quero investir na operação de vocês. A gente, pô, bacana. Mas dá um pulo aqui em São Paulo. Dá um pulo aqui porque a gente quer falar o porquê que a gente quer investir em vocês. Então, eu acho que isso acaba até trazendo uma visão interessante para quando a gente fala de automação e até visualizar parte dos players também que hoje já se conectam bem, tanto com o nosso perfil, com o perfil também da automação, né? Então, o que era o desafio deles na época? Eles iam crescer por aquisição de carteiras. Eles iam comprar outros players do mercado e eles iam começar a crescer de uma maneira agressiva. E nesse momento deles de crescer de uma maneira agressiva, eles visualizaram o quê? Eu não quero que minha base operacional, não quero que meu time cresça na mesma proporção que o meu negócio vai aumentando. Por quê? Porque eu acho que vai dar um crack em relação à curva de aprendizado. Meu negócio está crescendo e eu vou precisar ficar contratando um novo pessoal aqui para dentro da operação. Eles vão ter que aprender, eu vou ter que integrar eles. Às vezes eu não vou conseguir fazer contratações nessa mesma celeridade. E tem atividades que são bem operacionais. Então eu quero que tudo que for bem operacional, que consiga ser definido essas regras e eu consiga automatizar essa base, eu quero automatizar. Então basicamente eles convidaram a gente assim, cara, automatiza o que tu puder aqui dentro da minha base para que eu possa crescer e meu negócio venha a valorizar. E o intuito deles qual era, né? Era valorizar o negócio até vender para um concorrente de mercado. E eles executaram essa missão, né? Então a gente acabou participando por essa jornada. Vocês participaram de todo o processo. Só que o nome da empresa na época era UFI. Né? Legal. Então, da onde é que a Solve surgiu? Fascinante. Depois desse investimento que a gente teve na empresa anterior, que era a UFI, a gente tanto atendeu esse player, como a gente também atendeu a carteira de clientes deles, né? Porque tinham grandes clientes a nível Brasil e às vezes América Latina e mundo, né? Então a gente acabou atendendo outros clientes também de segmentos de benefícios, segmento da saúde. Então, estou falando aí de algumas marcas aí mais conhecidas da turma, né? Falando da própria Flash Benefício, falando da Global NTT, Hospital AC Camargo, está entre os 20 maiores hospitais de combate ao câncer do mundo, enfim, é brasileiro. Então a gente acabou pegando alguns players desktop, pegando alguns players de mercado bem interessantes, que eram clientes também da carteira desse player. Só que quando é normal de um ciclo de um investidor, de ter um ciclo final, tipo assim, cara, investir no teu negócio. Então foi uma primeira, segunda, até uma quarta rodada de investimentos. Geralmente existe essa exigência, né? Vem para o negócio, fica dentro do negócio por um período. Sempre. No nosso modelo, a gente já sabia que teria esse ciclo, por quê, né? Quando eles falaram pra gente, cara, a gente quer que vocês entrem na operação para ir automatizando enquanto a gente está nesse momento de crescimento e vocês automatizem a nossa base operacional até a gente vender. Então a gente sabe que nesse ciclo, até eles venderem, basicamente era o nosso ciclo também dentro do negócio. Por quê? Porque a partir do momento que eles forem vender o negócio, visualiza que o negócio deles, a partir do momento que forem vender, aquela tecnologia ali que era nossa, da parte de automação, era estratégico para o cara que fosse comprar a operação desse player
que essa tecnologia fosse própria deles. Porque imagina, pô, base do teu negócio é de uma tecnologia de um terceiro. Então a gente já sabia, e isso era claro, que o nosso ciclo também ia seguir esse mesmo ciclo, né? Então, para o nosso modelo de investimento, a gente já sabia que esse ciclo ia ter um início, meio e fim. E para a gente já era quase meio que bem claro esse ciclo, né? E quanto tempo durou esse processo? Esse processo foi por volta de um pouquinho mais de 2 anos, por volta de 3 anos. Então, o nome dessa empresa era UFI, né? A Solfi surgiu justamente disso. Quando encerrou esse ciclo, por volta de uns 3 anos atrás, a gente teve uma transição ainda de 1 ano, né? De fazer aquela transição da venda do negócio. Foi quando a gente nasceu a Solfi. Então, a Solfi ela é o filho da UFI, né? Então, o Solfi até uma contração de Solutions for You. Então, a gente acabou basicamente vindo com um CNPJ novo, um nome novo de uma empresa que tinha sido vendida, mas com o know-how desse projeto que tinha sido iniciado anteriormente. Então, é um pouquinho sobre essa história. E onde é que o Igor se conectou? Quando ele conheceu o Diego, nesse grupo de empresários, né, de conexões empresários. E eu comecei assim, cara, o Igor como relacional e conectar, às vezes, problemas a soluções, né? Eu comecei a visualizar alguns empresários do mercado, alguns executivos, assim, cara, conhece essa turma aqui da Solfi, porque eu vejo que eles vão te apoiar nos desafios que tu tá vivendo. E eu comecei a ir gerando algumas agendas. E no meio dessas gerações de agenda, o Diego falou assim, cara, eu não tô tomando mais nem café da manhã em casa, nem almoçando, porque você sempre tá gerando uma agenda para mim. E tava sendo muito nobre, porque era um momento que a Solfi, ela vinha nesse... Foi necessário naquele momento. Ela vinha num momento de expansão aqui pro Ceará, né? Porque depois que teve essa diluição, os sócios fundadores são cearenses, são de Fortaleza. Então, hoje, quantos sócios são, a Solfi? Somos 3 sócios. 3 sócios. 3 sócios, Os 2 sócios fundadores e eu cheguei agora mais recente nessa história, né? Então, quando eu cheguei agora nessa história mais recente, foi mais numa frente de abrir novos mercados, né? Sim. Então, quando eu falo abrir novos mercados, hoje, qual é o nosso momento, né? A gente vem nesse momento de conhecer, quando eu falo conhecer, no nível de bater papo, de conversar mesmo, de tomar café e assim, cara, o que é que tá acontecendo no mercado aqui? E fazer esse diálogo com os grandes líderes do mercado, né? Quem são esses líderes, quem são esses executivos, e bater esse papo e conhecer o que a turma vem fazendo por aqui. Então, é esse o momento hoje que a gente está vivendo, né? Hoje a gente acabou tendo essa origem, meio que falando ali, uma base ali, Barueri em São Paulo, e a gente vem para esse momento agora também. E vocês atuam muito como Solfi em São Paulo, né, Igor? Também vocês têm muitos clientes no mundo inteiro, né? Não só... Basicamente, né, 90% da nossa carteira hoje, ela tá sul-sudeste, né? É bem voltado pro Brasil. Tem cases aí de players da América Latina. Quando eu falo América Latina, a abrangência América Latina, né? Tem players de fato também que estende a América Latina, né? Mas hoje a concentração principalmente está no Brasil, né? E dessa concentração Brasil, uns 90% tá ali sul-sudeste. Então essa história aqui, vindo mais pro Ceará, é algo mais novo. E é um mercado, assim, que brilha muito nos olhos da gente, né? Porque a gente visualiza que o mato tá muito alto, né? Assim, quando eu falo um mato muito alto, eu vejo como uma grande oportunidade. É um mercado que ele vem aquecido, é um mercado que ele vem crescendo. Esse termo eu não conhecia. Mato muito alto, o mato alto meio que... A gente... Acho que... Não sei se esse termo é aqui cearense, né? Eu não tô muito boa de termo cearense, né? Mas eu lembro quando eu conheci o Igor e o Diego, né? Porque a gente saía, fazia muitas reuniões juntos. E vocês tinham uma linguagem muito técnica, tem uma linguagem muito técnica, né? Eu procuro evitar. Às vezes eu acho meio chato. Mas às vezes a gente falava de tecnologia, né? Falava de mundo, de tecnologia, de negócio, de business. E quando vocês traziam alguns termos, assim, eu não sabia do que se tratava enquanto a gente estava conversando, né? Aí a gente foi comprar um livro. IA para Líderes. Recomendo. E aí esse livro, ele traz uma linguagem ali bem técnica, mas como falar essa linguagem técnica de uma forma mais simples, né? Mas não só, Igor, eu vejo que essa linguagem da tecnologia, ela está sendo usada hoje, mesmo quando a gente não fala de tecnologia. E aí eu queria saber
o meu olhar, a visão Eu queria sobre... saber a tua visão sobre isso, né? Sobre essa linguagem mais complexa da tecnologia passar para os discursos do dia a dia, né? Se popularizar mais, como vem se Uhum. popularizando. Eu acho sobre... gosto da pergunta, né, Dani? Assim, eu vejo que fazer um comparativo didático, né? Falando aí sobre a internacionalização. Quando eu fui para França, eu lembro que uma coisa que me impactou, eu fui falar em inglês com um taxista, e ele, na época, taxista, né? Dá pra ver que Hoje faz um é tempinho Uber. atrás, faz um Mesmo que tempinho não atrás. seja Uber, vira Uber, né? É. E não sou rico, viu? Que pegar táxi na Europa. Mas, Pois é verdade. mas enfim, eu lembro quando eu fui falar com o taxista, ele se negou a. Eu percebi ele desconfortável quando ele foi querer falar inglês. Que ele quis se Na voltar França para é falar comum. em francês, né? É bem comum na França. E meu inglês na época era arranhado, meu irmão, não vai rolar o francês aqui. Aí por que eu falo essa didática, né? Eu vou entrar no ambiente de tecnologia e preciso falar de tecnologia. Eu acho que um ponto bem relevante, Dani, eu acho que para não ter um ruído e para ficar claro, acho que para a turma, a tecnologia ela tá fazendo o papel de se tornar uma linguagem acessível, né? Quando eu falo uma linguagem acessível, a gente está falando hoje sobre no code, low code, basicamente é falando assim, não código e baixo código. Por quê? A tecnologia como um meio, e a gente visualizando os negócios, o objetivo do negócio é gerar lucro, né? E quando a gente fala do objetivo do negócio, ele vai ter um propósito e vai ter um fim do negócio. A tecnologia, ela é um meio como catalisador, ela é uma ponte para o resultado desse Eu negócio. acho muito interessante esse conceito também que tu sempre trouxe, né, para as nossas conversas. E às vezes, parece até um tiro no pé, mas eu acho que não, de fato uma transparência sobre isso. Tecnologia, o que é o conceito da tecnologia, né? Que às vezes a gente visualiza muito hardware, software, né? Sim. Hoje a febre e os ruídos de IA no mercado, né? Mas quantos empresários, quantos negócios hoje a gente vê no nível de analógico, às vezes no caderninho, e às vezes a gente vê negócios prósperos. Assim, a gente falando aqui um pouquinho. Eu tô rindo porque eu tenho meu caderno, né? Sempre Sim, caderno sim. aqui. E a tecnologia que flui às vezes para o seu negócio e tá tudo muito bem, né? A tecnologia eu vejo ela mais como um catalisador, né? Ela pode ser um acelerador desse crescimento. E às vezes é respeitar, de compreender em que cenário ela vai adentrar, né? Então eu acho que quando tu me pergunta sobre hoje o empresário, o executivo, o mercado poder falar o olhar de tecnologia, eu volto um pouquinho essa pergunta, meio que primeiro fazer um papel aqui de empatia, de a tecnologia ela falar Empática, o né? negócio. A tecnologia ela precisa falar a linguagem do negócio, negócio. entendo, invertido, né? Porque hoje a gente vê esse conceito muito, a tecnologia é tudo, o negócio vem depois. Isso, porque a gente acaba meio que se apegando ao remédio e não ao problema. Porque assim, qual é o desafio do negócio, né? Gerar lucro, bacana. Eu preciso gerar receita, eu preciso reduzir despesas. Porque assim, tudo vai impactar, o ralo vai cair lá. As mudanças que eu estou fazendo no meu negócio, ela vai impactar no resultado de trazer receita, vai reduzir o custo, é algo que estou trazendo para o DNA do negócio. Porque eu só posso pagar tecnologia se eu tiver receita, se eu tiver negócio. Se eu não tiver negócio, não tiver receita, como é que eu vou pagar? Tem um olhar que eu acho interessante, Dani, que era basicamente um olhar de negócio, assim, falando às vezes sobre a estação e a maturidade dos negócios, né? O primeiro pontapé do negócio, a gente tem que falar sobre gerar negócio. Meu irmão, meu negócio é que ele não gera receita. E aí? Não adianta. Tu vai ficar fazendo firula. Eu vou trazer uma cultura sobre o meu negócio, DNA, eu vou visualizar os processos. Irmão, se o teu negócio não vender, não gerar receita, ao menos que tu tenha um investidor, um patrocinador por trás, seu negócio não vai rodar. É como se eu tivesse um carro de luxo e o carro tivesse sem combustível. Eu ia falar combustível gasolina, né? Mas hoje a gente tá falando de álcool, elétrico e tudo mais. Mas se não tiver o combustível, o carro não vai sair. Então, a parte do meu painel tá em perfeito estado,
a lataria do meu carro tá linda, tá tudo funcionando, mas não tem combustível. O carro não vai andar. Então, primeiro, você precisa fazer o carro movimentar, o veículo movimentar. Então, o que é esse pontapé? Pontapé é gerar negócio. Então, gere negócio. Primeiro, gere problema, né? Então, enquanto gerar negócio, uma outra etapa é falar assim, pô, bacana, hoje eu já estou gerando receita e o meu negócio ele já está rodando. Bacana, às vezes em paralelo, agora eu começo a precisar fazer mais com menos. E gerar negócio, né, Igor? A gente que é empresário, que vive no meio, hoje, principalmente, não só em Fortaleza, mas o mundo inteiro é assim, né? Tem que ter relacionamento. Então, hoje não tem como você gerar negócio sem ter relacionamento. Por exemplo, para assim, eu penso dessa forma. Eu acredito que tem pessoas que pensam diferente, respeito e tudo bem, mas assim, eu que trabalho com imóveis, com venda de imóveis, vendo com hospedagem, geralmente a pessoa para comprar um produto, ela tem que ir lá na internet, ela vai ver a reputação, ela vai ver as avaliações. No caso de um imóvel, ela quer saber de quem ela está comprando. E assim todos os outros produtos, principalmente tecnologia. Então, é muito difícil você chegar a contratar um pacote de tecnologia para uma empresa sem saber, assim, gostei dessa empresa aqui ou desse produto que ele está oferecendo. E aí, esse trabalho de relacionamento, né, que você faz com a SOF e com todos os empresários, eu acho um trabalho, assim, muito lindo e necessário, porque isso dá certificação, né, isso dá confiança. Porque se o Igor me apresenta um empresário, eu não vou nem me certificar quem é, porque eu já tenho um. Já tá, como é que se diz? Afiançado. Já tá afiançado, já é certo que é uma pessoa confiável, porque eu sei que dentro do network, da rede de relacionamento do Igor, ele só frequenta pessoas confiáveis. Então, eu acho muito Amém. interessante, né? Acho muito interessante, assim, esse trabalho de vocês colocarem, né? Como a Sophie, também como o Igor, mas vocês sempre trazer esse trabalho de relacionamento. Não, vamos nos relacionar. Depois a gente fala de tecnologia, né? Em nenhum momento, eu nunca senti assim, vocês, aqui é a empresa e aqui é o relacionamento. Perfeito, Dani. Eu acho que, assim, é algo que, até falando para a turma que está assistindo, assim, convide a Dani para tomar café. Eu vou encher a agenda dela aqui agora, né? Porque, assim, eu acho que isso acaba falando bastante sobre a tua história, né? Falando sobre relacionamento, quando vai para o mercado imobiliário e quando fala, às vezes, o mercado imobiliário, a gente está falando, às vezes, do investimento que parte da massa do país, às vezes, não possa ter acesso. Sim. Então, às vezes, a gente está falando de algumas cifras que é um pouco, às vezes, um pouco mais escasso, né? Não é a grande massa. E isso é o teu dia a dia, né? Do relacionamento. Uma das tuas frentes de negócio, de fato, é o relacionamento. Então, Sim, assim. com certeza. Sempre foi, né? Eu acho que é por isso que a gente se identificou tanto nos negócios, porque a gente tem essa visão. Primeiro, relacionamento. Eu não consigo fazer negócio, mesmo eu vendendo e o outro comprando, eu não consigo sem ter um mínimo de relacionamento, de conhecer, de saber quem é. E hoje isso é muito importante, né? E assim, Dani, eu acho que somando isso que você comentou, a venda, às vezes a gente está falando. Quando se fala de venda, às vezes a gente possa encaixotar, às vezes só no transacional, né? Executou a venda. Mas eu, particularmente, eu sou apaixonado por vendas, né? E falando dessa paixão por vendas, às vezes a venda é sobre uma venda de uma ideia, às vezes a venda é sobre um produto, sobre um projeto, que seja, mas uma base que eu vejo assim, que o mercado ele vem falando muito sobre isso, é sobre a base do olhar voltado para o relacionamento. Sim. Porque assim, conectando um pouquinho do que a gente está falando sobre robôs, automações, falando sobre relacionamento, né? E ainda conectando liberdade. Basicamente, a gente está falando do quê? A gente está falando de como é que eu posso dar mais tempo para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o que seja mais valioso e o que de fato é estratégico para elas. Né? Conecta com o teu tema de liberdade. Sim, então, sim. É porque não existe liberdade, assim, não existe liberdade, existe vários tipos de liberdade, né? Liberdade é uma palavra complexa, mas dentro da liberdade corporativa, né? Que é a liberdade que a gente traz aqui, muito a liberdade corporativa.
a liberdade no setor de negócio, de business, porque essa liberdade nesse segmento vai te dar as outras liberdades. Se eu tenho liberdade no meu trabalho, na minha empresa, eu vou ter tempo para estar com a minha família. Então, se eu tenho tempo para estar com a minha família ou tempo para criar um novo projeto, é sempre liberdade. Mas essa liberdade, ela só vai nascer a partir do corporativo, porque eu tenho liberdade, vou para a praia, vou ficar lá na praia tomando sol, mas não tenho dinheiro para pagar a água de coco, isso não é liberdade. Eu estou sempre aprisionado em uma necessidade, né? Estou ali, não posso tomar água de coco, não tenho liberdade, porque eu estar ali não quer dizer que eu tenho liberdade, né? Então, eu acredito muito na liberdade financeira, né? E para depois você conquistar a financeira, você ter a geográfica, porque eu acredito que a liberdade geográfica, que muito tem se falado, né, não é um assunto novo, né? Eu falo muito de liberdade financeira e liberdade geográfica, mas não é um assunto novo, não. As pessoas dizem assim, mas trabalhar de qualquer lugar é liberdade geográfica. Para mim não é, porque eu vou estar sempre trabalhando. Então, liberdade geográfica é a liberdade onde... Gente, hoje eu não estou a fim de trabalhar e está tudo bem, minha empresa caminha, né? Isso é a liberdade geográfica, né? Trabalhar de qualquer lugar também, mas é muito trabalho. A liberdade que a gente vai debater aqui, que a gente vai debater aqui no podcast, é a liberdade de realmente não trabalhar de qualquer lugar, ser produtivo de qualquer lugar, mas também ter a liberdade de dizer, hoje eu quero ficar com o Igor batendo papo, e tá tudo bem. E esse estar com o Igor, ele é construtivo, né? Porque como foi construtivo para nós as nossas conversas, né? E talvez para alguém que olhasse de fora, tá perdendo tempo. Isso aí não vai dar em nada, não tá fazendo negócio. E a gente sabe que não, né? Foi muito produtiva também. Só que não foi intencional. As nossas conversas não foi intencional. Vamos sentar para se relacionar aqui. Para mim, assim, eu ganhei um amigo, então foi muito rico. Foi muito rico, porque conquistar um amigo é uma liberdade muito grande e não é fácil também, né? Uma coisa interessante, então, assim, para mim foi muito, muito maravilhoso. Quando tu fala sobre liberdade, assim, um tema que me chama muito a atenção e veio muito nessa vivência, assim, de estando próximo de ti, eu tenho muito de estar próximo de pessoas que eu acho que são referências no tema, né? E uma das coisas vivenciando contigo, às vezes ali, e com tua família também, é um cara que eu muito admiro, você sabe quem é, e eu vou citar o nome dele. Pode citar. Que ele depois vai assistir, Carlo Bonzano. Carlo. E uma coisa que uma vez... É que em italiano é Carlos, não tem o S, aí eu sempre coloco o S. Aí meu amigo sempre me corrige. E uma coisa que uma vez conversando com vocês, ele comentou comigo, às vezes sobre essa visão geográfica, né? Para quem às vezes está mais focado para negócio, para business e tudo mais, uma vez ele me falou uma coisa que chamou a atenção. Ele digo, os momentos que o negócio mais, assim, que eu tenho reflexões ricas com a Dani, de virar ponteiro no negócio, são os momentos que a gente está em viagem, né? Porque verdade. são os momentos que a gente está fora da rotina de estar imerso e com a lupa ali dentro do negócio. Lembro até que ele comentou isso, cara. Se o meu negócio tiver um problema e eu tô dentro do escritório, na sede onde está ocorrendo o problema, eu vou ser hipersensibilizado. Então aquilo ali, eu vou ver ali meio que o desconforto da equipe, e eles vão me falar aquilo ali, vão meio que gritar pra mim ali, e eu vou estar hipersensibilizado com aquilo e eu vou ficar bem preso dentro daquele desafio. E quando eu tô do outro lado do oceano, irmão, ele vai ter que dar um jeito. E às vezes aquele problema, esse problema não vai nem chegar em mim. E assim, além de eu ficar olhando às vezes de um olhar mais amplo e não estar imerso dentro da operação, eu vou estar trazendo outras vivências que isso vai me acrescentar no negócio quando eu revisitar. Que a gente fala um pouquinho sobre máquina do tempo, né? Sim. O que é que tá... E é uma das coisas que eu acho mais ricas das conversas da gente, eu vejo que podcast, ele pode trazer muito essa riqueza pra turma. Às vezes é de trazer esse intercâmbio
de culturas, esse intercâmbio de negócios, de praças, de localidades diferentes, porque cada um tem seu DNA. Sim. E às vezes, como é que isso se adequa no mercado que eu atuo? O mercado que eu atuo é São Paulo, o mercado que eu atuo é Latam, América Latina, o mercado que eu atuo é no Ceará, o mercado que eu atuo é um bairro específico de Fortaleza, ou Barueri, ou outra região. Então, acho que essa vivência, às vezes, essa observação, você consegue trazer essa diferença, né? Sim. Então, essa liberdade, quando se fala da parte da liberdade geográfica, eu acho que é algo que acaba enriquecendo muito. E eu não falo não só para business, né? Eu lembro que uma das coisas que eu mais gosto, assim, na parte quando eu viajo, Dani, às vezes é a vivência com o nativo. Porque ele tem o DNA ali daquela localidade. E às vezes o olhar dele, dentro da província ali que ele vivencia, eu vou pensar que, cara, olha o olhar que ele tem para essa seara da vida dele. Como é distinto, às vezes, do meu olhar da história que eu vim de uma família metade paulista, metade cearense. Então, às vezes, a vivência dele de um olhar ali para aquela especificidade da área da vida dele, eu consigo trazer aquilo para mim. Por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando, inicialmente, quando eu saí do Brasil, né? Desse bate e volta, foi assim, cara, quando eu tinha ido. Uma viagem específica foi para a Europa, né? E eu achei muito bacana aquele primeiro contato de, pô, ver aquele. Parar numa faixa de pedestres, pedir licença, chegar na frente do restaurante, parar ali na porta, alguém vir me Não receber. entrar, né? De uma vez tem que esperar. Às vezes é questão cultural, detalhes, né? Pô, que bacana isso, legal, respeitar o tempo das coisas. Não aquele negócio do buzinaço, de um querer atropelar o outro. Por exemplo, chega no restaurante, a gente já entra, já senta na mesa. Normal, né? né? Na Europa isso não acontece. E uma das coisas que eu lembro foi desse choque é que quando eu voltei dessa primeira viagem, eu cheguei no aeroporto aqui, tava no aeroporto de Fortaleza, aí eu peguei, pô, bacana, peguei meu carro, quando eu fui sair, fui parar na faixa de pedestre. Eu levei logo a buzinada atrás, né? Aí eu entendi, voltei pra... Mas enfim, sou apaixonado pelo Brasil. Esteve também na Inglaterra, não foi, Igor? Teve estudando na Inglaterra? Não, na verdade... Foi fazer intercâmbio? Na verdade, eram amigos que eu tinha que estudava em Londres, né? Foi só passear por lá, rapaz. Estudava em Cats, né? Era uma escola voltada para artes. Aí fiz uma visita ali, enfim, eu sou apaixonado por Londres. E tu passou um tempinho lá, né? Eu só fui turistando. Alguns intercâmbios lá, isso mesmo. Eu brinco, daí, e eu vejo que uma coisa que você pode enriquecer bastante porque uma coisa, eu até brinco que turistar, todo lugar é legal. Porque quando você tá turistando, você tá livre, né? Aquela liberdade, às vezes, num ciclo curto, né? E você, cara, agora é o momento que eu tô livre. Aí depois eu volto meio que pro aprisionamento, né? Da rotina. Viajar é muito assim, um momento de cada um, né? Claro que se você é jovem, começou a viajar, você quer ver o que você viveu nos seus olhos, o que você assistiu, o que os teus colegas viveu, aquele ambiente ali, né? Aí você começa a viajar e você quer viver isso. Mas eu também passei por isso. Quando eu comecei a viajar na Europa, eu fui lá no Big Ben, fiz a foto, fui na França, fui lá na Torre Eiffel, fui em Roma, fui no Coliseu. Eu já fui tantas vezes em Roma, agora eu nem vejo os pontos assim turísticos, demais, né? Eu muito vivo lindo, outras coisas. Mas os primeiros anos, claro, é normal. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho da minha experiência... Vai pro cartão postal, né? É que fazer foto, né? Tirar, mostrar, eu estive aqui. Mas as viagens depois, a gente vai adquirindo uma consciência para elas serem mais produtivas dentro da nossa vida, fora da viagem, né? E aí, quando a viagem acabar, como é que eu desfruto essa viagem de forma mais produtiva? Por exemplo, eu descobri, assim, nas minhas técnicas autodesenvolvidas, que estudar as religiões dos lugares por onde eu passei era uma forma de conhecer as culturas mais rápidas. Claro que, principalmente na Ásia, onde a diferença cultural é muito grande, né? Claro que, mas todo mundo pratica aquela religião. Não, mas você vai ter ali uma margem, né? Se 90% na Índia é hinduísta, vamos dizer que 20% não pratique. Vai ter um domínio muito forte, né? Mas, assim, você vai ter ali um domínio daquela cultura, de conhecimento daquela cultura muito forte. Então, é muito importante essa questão de você viajar com um porquê.
Por que eu tô indo para Itália, por exemplo, né? Eu tô indo para ver os cartões postais? Também, claro, porque se é a minha primeira viagem, imagina se eu não vou para São Pietro, se eu não vou ver o Coliseu, né? Se eu não vou ver o Duomo de Milão. Isso é super normal. Mas, assim, quanto tempo eu vou perder nisso? Então, é muito importante você encontrar um sentido para a sua viagem que seja além do passeio, além do descanso, além dos monumentos, que traga valor no que você faz, no seu dia a dia, né? E isso casa, né, Daniel? Porque a gente tava conversando antes mesmo aqui de a câmera abrir, quando a gente tava falando sobre a matéria que saiu da Economist, né? Falando Sim, sobre o luxo, né? sim, é Saindo verdade. das coisas e vindo para experiências, né? Então acho que conecta muito bem com o que tu falou aí. Sim, De sim. não de, foi até o que eu tava comentando com o Carlos, né? Assim, eu vou esperar o retorno dele, O né? nosso estilo de vida, Até né? o momento da gravação aqui, ele não respondeu, mas já eu ligo para ele perguntando. Porque Liga, uma liga. coisa É que eu achei, importante esse feedback. uma das coisas que eu achei curiosa, Daniel, tipo assim, bacana, mas a gente vê também uma classe emergente, né? Quando a gente fala classe emergente Sim, voltando ali lá atrás da Idade Média, né? Onde a burguesia queria ascender à nobreza. Então, ela basicamente ela queria comprar um acesso à nobreza. Só que a nobreza, que era o alto sim. clero, enfim, Muito interessante o isso. acesso não era, porque eu tô comprando ou porque eu tenho um estilo de vida. Ela vem atrelada ao sangue, né? Vem Uhum. atrelada à sua árvore, quem é sua família, né? Da onde é que você veio. E uma das coisas às vezes, que eu vejo falando sobre o luxo entre coisas e experiência, né? Essa transição que a gente vê que a The Economist, né? Ela vinha falando que o mercado ele de luxo de coisas, né? Materiais, que seja bolsa, carros, enfim, ele vem reduzindo isso no mercado aqui nos últimos anos, e ele falando sobre o mercado de experiência, né? Acho só para contextualizar a turma. Uma coisa que eu acho interessante também é o público emergente. O que é o público emergente? O que a burguesia lá atrás queria acessar a nobreza. Eu vejo também esse movimento agora também de quem hoje a nobreza, às vezes aquele ciclo curto, fechadinho, mais discreto, um pouquinho mais fechado, às vezes pessoas querendo comprar isso. Então, querer comprar com ostentar, com querer mostrar algo para tipo assim, ei, batendo na porta de eu vou querer entrar nesse grupo, entende? É, Porque eu consigo comprar as mesmas coisas que tu compra. Mas acaba que o nobre, talvez assim, e a gente falando sobre as pessoas que eu falo sobre a riqueza, não sobre a riqueza material, mas a riqueza no sentido da prosperidade, sim. da autorrealização. Que é isso Então, que o artigo traz também, né? Da experiência, perfeito. do ser mais do que o aparecer. Né? E quando a gente fala assim sobre. Tava falando sobre viagens, né? Quando eu visualizo assim as viagens que eu tava fazendo, eu vou para os cartões postais. Porque eu vou mostrar para minha mãe que eu fui. Eu tenho uma foto ali que eu vou transmitir isso numa rede social. E tem até uma frase que eu acho bem legal, né? As melhores experiências, elas não são fotografadas, Então, tem algo nesse sentido. instagramável, né? Você não vai publicá-las, né? Então, o que melhor é vivido, ele é vivido em silêncio, porque é algo que você está fazendo e lhe preenchendo, né? É uma É verdade. autorrealização, não é uma É. realização que, eu quero transmitir para quem tá me vendo, né? Então, acho que conecta sobre o que tu falou da viagem, tipo assim, cara, o que é essa experiência, essa minha autorrealização? E quando a gente fala sobre o mercado de luxo, saindo das coisas para a experiência, é quando em silêncio eu vivencio algo que me preenche no meu interno. Então, o que é que eu estou vivendo com minha família, com meus amigos, e fazendo destinos que isso está me trazendo uma riqueza para comigo, mas não para o social. Então, acho que às vezes falando sobre o emergente, às vezes o emergente ele possa estar naquele momento, quando eu falo emergente, não necessariamente economicamente, Sim, mas sim. o emergente Emergente até de comportamental. comportamental É e de comportamental. conhecimento também. Às vezes a gente está numa camada e a gente começa a estudar, fazer curso. Eu passei muito por esses processos, né? Eu sou emergente em vários processos, em várias camadas, e a gente emerge, né? E aqui o podcast, gente, toda esse aparato aqui, toda essa é uma emergência, E né? Eu eu acho quero rico. emerger para crescer junto com vocês e trazer experiências, porque assim, a gente tem aqui vou chamar de banco de informações, de relacionamento, e isso fica muito guardado, né? Então, poder trazer um pouco disso para as pessoas também vivenciarem e ver que é possível ser da tecnologia, mas ao mesmo tempo ser relacional,
né, ser social. Tem muita gente que trabalha na tecnologia hoje que está fechado em escritórios, em sala e Sendo robô, né? que acredita que aquilo ali que ele não consegue. Entendeu, Uhum. Igor? Então eu vou te pedir essa ajuda, eu vou te chamar aqui mais vezes. As próximas vezes a gente escolher alguns temas aí mais direcionado para a gente ajudar essas pessoas, dizer, não, ó, é possível, eu faço isso aqui, eu sou dessa área, eu realizo, meus resultados são esses. E tô aqui e é possível também você fazer, porque para mim é uma tristeza, assim, ver que tem pessoas que são tão boas, né? Mas que às vezes não tem um resultado, que não cresce, porque ele não consegue sair além daquele espaço. Que é o que acontece comigo também, como você sempre fala, tu tem que sair, tu tem que ser natural, tu tem porque tu é grande aqui, mas aqui tu não tá mostrando isso, né? Não é assim que você tem me ensinado a ser, né? Então, a gente poder trazer esse conhecimento, essas experiências para as outras pessoas, para engrandecer também as outras pessoas, é muito satisfatório, né? É muito prazeroso. Uma coisa que eu acho muito rica que você falou, Dani, e eu vejo que a tua jornada de vida, quando a gente tá falando sobre relacionamento, eu acho que falando muito sobre verdade, né? A gente se conecta com histórias reais, a gente se conecta com verdade. A É partir do momento que a verdade. gente tá batendo um papo aqui, eu tô. Claro que a gente às vezes sabe que a pessoa não tem muita desenvoltura, às vezes possa aparecer e não ter uma desenvoltura com a câmera, dar uma travada normal, não sou acostumado a falar pra uma câmera. Que é diferente de falar no olho no olho pra uma pessoa, né? É verdade. Mas eu acho que a tua jornada ela acaba falando muito sobre essa visão, não pelo lado pejorativo da palavra, mas pelo olhar genuíno. Eu acho lindo o emergente, né? Quando eu falo de emergente, no sentido de emergir, no E sentido de é um buscar o orgulho isso, crescer, né? buscar o avanço, né? Não sobre a mediocridade, tipo assim, vou ser mediano e tá tudo bem. Às vezes é uma escolha de vida da pessoa. E do negócio, né? O negócio também É escolhe e às vezes ser querer ser medíocre, né? vulnerável, né? Por exemplo, se colocar em situações de vulnerabilidade, isso é importante para o crescimento E um também. dos pontos eu acho que chama muita atenção quando acho que acaba trazendo uma visão consolidada sobre a tua jornada, quando tu fala sobre a visão geográfica e também sobre a visão financeira, isso fala muito sobre o quão preço que tu pagou ao longo dessa jornada e de um plano que foi desenhado, redesenhado, ajustado e principalmente vivido e continua sendo vivido, né? A vida ela não é uma foto, ela é um filme, então ela continua ocorrendo. Então, assim, eu vejo que essa tua jornada desse crescimento, eu acho que é uma das coisas mais ricas também, porque quando a gente fala às vezes sobre a nobreza, quando a gente falou lá voltando da Idade Média, a gente fala às vezes de eu nasci com sangue azul e eu sou sangue azul. Então eu sempre fui assim, né? É um legado familiar, um legado de por causa da minha família, por causa do meu sobrenome. E eu acho legal, muito bacana essa tua história desse crescimento. Da mesma forma que a gente fala de tecnologia como um catalisador para o crescimento dos negócios, para poder trazer uma expansão, quando a gente fala sobre automações, mas a gente fala também sobre esse DNA, que é o DNA do humano, porque a automação bacana, a tecnologia ela tem sua relevância. Mas o ser humano, ele é muito. O core, o centro do que a gente vive hoje é transmitir isso para alguém, para uma pessoa. A tecnologia ela é um meio para potencializar as pessoas. E às vezes que a turma traz a tecnologia como o palco. Calma, bacana. Às vezes ela pode ter uma pauta, Eu ser vivenciei interessante. esse momento Mas é de. importante que a gente compreender que tudo que a gente está falando de tecnologia é para tornar uma experiência melhor para a gente humano. E às vezes tá tão sobrecarregado, tão uma overdose de tecnologia, que às vezes a gente está esquecendo o porquê da tecnologia. A tecnologia ela é para catalisar, para potencializar o ser humano, para tornar a vida mais prática, tornar a vida mais agradável, para a gente trazer uma prosperidade, para a liberdade, enfim. E às vezes a gente esquece um pouquinho sobre isso e a gente está muito remediando. Vamos falar muito sobre o remédio, o remédio, para que é que o remédio é? É para uma liberdade geográfica? É, É para me potencializar o meu negócio, para eu gerar mais receita? Eu acho que às vezes a gente está falando muito sobre o meio e está esquecendo o fim. E a gente está sim, sim. discutindo sobre o meio, mas para que tu quer isso? Então, Igor, para conectar sempre com o que a gente estava falando em relação a
tirar o melhor e o maior. Só uma vírgula que eu lembrei agora, muito relevante, de uma fala tua que me marcou em uma das nossas conversas e fala sobre liberdade financeira. Quando tu falou que em um momento da tua jornada, tu recebeu uma proposta alguns anos atrás de Lembro. um player que financeiramente ia mudar o teu momento. Sim, E tu pegou e falou assim, cara, deixa eu fazer uma reflexão. Qual é o. Aí, enfim, é a tua história, né? Eu contar a tua história, mas pode contar, não tem problema. você pode falar também na essência em algum momento, enfim. É, mas quando você refletiu de pra onde é que eu tô indo? Pra onde eu quero ir com a minha vida? O que é riqueza pra mim? Eu tive que colocar ali na balança, né, Igor? É a Essa moeda? conversa, a gente teve que eu tive que colocar na balança e decidir se eu ia continuar ganhando dinheiro, essa era a realidade, e o quanto eu ia ter que doar a minha vida, o meu tempo. Então, eu tive esse momento, graças a Deus que eu tive, de parar e dizer, não, se eu for para cá, acabou isso aqui, acabou o tempo de viagem, acabou a liberdade, e eu vou ter que dedicar mais anos. Eu disse, não, então eu prefiro ter. É o aprisionamento É, o financeiro, né? Existe a aprisionamento. liberdade financeira e o aprisionamento E eu financeiro, falei, né? não, gente, mas o que é que eu quero realmente na minha vida? Então, os conceitos de liberdade financeira e geográfica sempre foram muito questionados, né? Eu sempre questionei e aprovei. Questionei e aprovei na vivência. Porque eu sempre me questionei, será que dinheiro não é melhor? O que é que eu faço com o meu tempo? Não, mas o tempo é assim. Então, eu sempre trouxe esses questionamentos e, ao mesmo tempo, a prova de que, para mim, não quero dizer que seja para todos, mas que, para mim, no meu momento, na minha vida, eu sempre prezei muito por liberdade, né, financeira e posteriormente geográfica. Mas conectando com o que a gente estava falando antes, a gente está falando de viagem, como aproveitar o tempo de viagem, né? Essa pergunta eu já tinha pensado assim, ela várias vezes, tá, Ico? Então, eu vou aprender e eu quero que vai servir para mim também, para me aplicar. Como é que eu posso aplicar tecnologia para tirar mais proveito das minhas viagens? Tipo, para o meu dia a dia, né? Dentro do teu conhecimento de tecnologia, que existe uma ferramenta, um Tu conceito. fala pra experiência da viagem ou pra conseguir te permitir a viajar, só pra eu entender? Me permitir, claro, permitir viajar também, com certeza, mas assim, é o tempo de viagem, como eu posso ter mais tempo usando a Perfeito, tecnologia, entendi, como o meu tempo pode ser mais proveitoso dentro das viagens. entendi. Interessante. Pergunta bem legal. Assim, Dani, quando a gente fala sobre tecnologia e quando a gente está falando sobre automação, a gente está vendo muito sobre uma liberdade de tempo, né? A liberdade de tempo para eu poder melhor escolher o que eu vou fazer. Sair do trabalho massivo e às vezes um trabalho repetitivo ali que eu precise ali, que eu tô aprisionado. E uma das coisas curiosas, às vezes tem alguns projetos que a gente adentra e às vezes quando a gente já aproximando mais assim do íntimo com quem a gente está executando o trabalho, uma das coisas que a gente sente por vezes a gente escuta é o seguinte, cara, o que é que eu vou fazer com o meu tempo livre? É sério? Porque eu acho que isso é interessante porque isso é tanto para tecnologia, Porque às é vezes preocupante para a pessoa no ter meio tempo livre? corporativo, porque assim, eu acho que fala sobre a prosperidade da pessoa em si. É interessante que eu trouxe isso do ambiente corporativo dentro de tecnologia, mas a gente está falando sobre um aspecto de vida. Porque assim, cara, enquanto minha agenda tá preenchida, bacana, eu tô me sentindo digno e tô compreendendo a essência do que eu vou fazer. E se minha agenda estiver disponível? O que é que eu vou fazer com essa minha agenda disponível? O que é que ao longo de alguns meses e anos eu venho fazendo nesse escopo de trabalho, que para mim tá claro no job description, cara, eu vou fazer isso daqui. Bacana. E se parte desse trabalho uma automação realizar? O que é que eu vou fazer com esse meu tempo livre? Então, é um dos questionamentos, às vezes, que a gente vê quando a gente está mais próximo dentro de algumas operações, às vezes de um empresário fazer essa reflexão. Às vezes de um gestor fazer essa reflexão. E quando eles não fazem, vocês levam?
Essa reflexão? Essa reflexão? Não, que aí é muito profundo, né? Às vezes é mexer em algo delicado. Cara, não, porque às vezes tem um cara que fala assim, cara, eu quero que tu traga eu quero que tu traga redução para minha operação, redução de despesa. Não, cara, eu quero melhorar a EBITDA, eu quero escalar. Então a gente não vai entrar nesse Não, eu te aspecto, pergunto né? porque, assim, para mim, tempo Sim. livre é tudo, né? Então, Sim, assim, sim. imaginar que existe pessoas que pensam o que é que eu vou fazer com meu tempo livre, assim, já deveria ter um planejamento, né? Ou pensar, É, dizer, não, eu vou ficar mais com a minha família, eu vou viajar, eu vou... é porque tem às vezes acho que traz até uma reflexão assim, eu acho de introspecção, né? Da gente, tipo assim, cara, qual o objetivo do que eu tô aqui nessa passagem? Qual é o meu objetivo de vida? E às vezes a gente acaba se imergindo em algumas atividades onde ocupa o nosso tempo para a gente se anestesiar de uma resposta, às vezes, que não foi pensada ou não está sendo vivida. Até inconsciente, né? Eu acredito, Isso. né? Então, Verdade. eu não sei se a resposta era na rota do que tu imaginava, mas eu acabei trazendo mais uma visão de reflexão, né? De tipo assim, a Sim. tecnologia ela vai te permitir, ela pode te permitir, de fato, você ter essa liberdade, principalmente quando a gente está falando da parte de automação, porque ela tá te liberando de atividades que tu tá, às vezes, meio que preso naquela rotina daquele trabalho. Quando eu falo rotina, não necessariamente só operacional, né? Às vezes a gente está falando, eu vejo que é como se o bastão estivesse subindo. Inicialmente, atividades mais a nível assistente, a nível operacional, mas ela está subindo a nível tático e às vezes ela pode estar subindo a níveis estratégicos. Como isso, Igor? Falando na prática, né? É, eu acho que o Brasil, quando a gente fala sobre máquina do tempo, às vezes a gente olhando um pouquinho sobre o que aqui já vem acontecendo, às vezes nos Estados Unidos, Israel, o que pode estar acontecendo no Japão, eu falando, não generalizando o país, mas das melhores práticas, enfim, as empresas líderes de mercado, às vezes a gente vem falando sobre um termo de desmaterialização dos dashboards. Quando eu falo dashboard, os gráficos, né? Às vezes, eu vou tomar uma decisão dentro do meu negócio. Traduz sempre aqui pra É, gente. eu vou tomar uma decisão para o meu negócio, então eu vou analisar alguns gráficos aqui, cara. Como é que tá minhas vendas, como é que tá o meu NPS, como é que tá a minha qualidade de atendimento ao cliente e tal. E o que é que eu vou fazer agora? Só que assim, em algum desses mercados já vem falando de uma desmaterialização. O que é que seria essa desmaterialização? Bacana, eu tenho um quadro aqui me falando várias informações, mas o que é que eu vou fazer com essas várias informações? Então, o capital humano de ele compreender, bacana, eu tenho os dados, mas o que é que eu vou fazer com esses dados, né? Eu tenho acesso aos dados, mas eu preciso ter uma inteligência. Hoje já se tem, e isso já alguns projetos já também que a gente já vem rodando, já rodou, isso no mercado vem ocorrendo também. E, tipo assim, a tecnologia, ela inclusive te apoiar, de, tipo assim, cara, não só de tu solicitar os dados, mas ela se antecipar de ao invés de ela te dar os dados, ela já te trazer também insights e o que é que tu pode fazer com esses dados. Então, Igor, eu quero saber para onde é que eu posso ir com o meu negócio com base nos dados que eu tenho aqui dentro de casa. Bacana, mas a tecnologia ela pode inclusive te direcionar. De, ó, Dani, hoje no teu negócio subiram alguns alertas aqui, esse indicador aqui subiu. Ó, cuidado aqui com o teu orçamento que ele está projetando estourar no dia tal. Então, como ele já está projetando estourar aí com a base nas informações que eu tenho, a tecnologia já pode permitir isso, dependendo da arquitetura Já bem tem estruturada. previsão, né? De ela falar assim, além de eu prever, Dani, visualiza essas saídas aqui para o teu negócio, rota A, B, C, D. Aí tu, opa, ou seja, ela não só mais está te trazendo o dado que tu antes solicitava, ela hoje ela já está se prevendo a esse comportamento. Eu já estou vendo a movimentação, eu vou te entregar o dado, o conhecimento e falar assim, Dani, tem essas rotas para tu poder sair. Então, é o nível que eu estou falando de subir o bastão. E eu vejo que a tecnologia, ela basicamente, ela vai se tornando, Dani, ela vai se tornando viável para o mercado. Porque quando a gente fala de tecnologia dentro do mercado, tecnologia, tá até conversando isso hoje nos corredores, com um rapaz que eu tava conversando, que é o seguinte, meu irmão, tecnologia, ela meio que quase tudo ela ela vai conseguir realizar. O ponto é quanto ela vai custar e em que tempo ela vai te entregar. E eu até fiz a analogia, o foguete pode dar ré. É verdade. Porque a gente fala assim, o foguete não dá ré, né? Mas com o nível de investimento e o tempo que tu vai perdurar para esse projeto, tu vai poder viabilizar.
A questão, acho que a se refletir para os negócios, tanto os executivos, os empresários, enfim, a turma no mercado que está ouvindo esse bate-papo da gente, é compreender de qual é o tempo e o dinheiro que eu tenho para isso. Só que a tecnologia, o que é que vem acontecendo, né? Ela inicia-se cara e às vezes inviável e às vezes ela vai se tornando massificada para o mercado. Um termo hoje que hoje está bem, assim, bem propagado no mercado, né? Tudo é IA. IA para isso, IA para aquilo. A IA, ela, basicamente, a origem dela ali, a gente tá falando da década de 40, 50, né? Então, assim, é um conceito e é uma visão bem lá de trás. Só que ela começou a se tornar viável. Quando eu falo viável, é parecido quando a gente vai pro mercantil, né? Aquela amostra grátis. Sim. Às vezes tem aquele... eu cheguei... Meu irmão, isso aqui eu nunca vou conseguir comprar esse queijo porque ele é muito caro, não dá no meu orçamento. Aí chega a moçazinha ali com a amostra grátis e fala assim, experimenta aqui. Eu vejo que o que aconteceu com a IA, basicamente, vem acontecendo isso. Sim. Então, um trabalho que eu acho muito bacana, né? Da OpenAI, falando chat GPT, Gemini... Sim. É de tornar ela acessível ao público em geral. Mas quando eu falo se tornar acessível ao público em geral, é um nível, às vezes, hoje, às vezes mais a um nível de tarefa, hoje passando mais a um nível também de processo, né? Até porque Igor, existe também uma coisa assim, sempre em relação ao que você está falando, é a didática, né? Às vezes não é uma didática fácil de operar. Eu tenho dificuldade, às vezes. Tem uma tecnologia que ela é super acessível para todo mundo, mas eu não estou preparada para operar. Então, existe muito essa questão de você não saber operar ou não ter o prompt certo, né? Para poder fazer aquela vivência. Mas também, eu estudei, viu? Gostei. De não ter... Tô brincando, não estudei não, gente. Estudou, pelo menos o livro já leu, né? E pelo bate-papo da gente tá evoluindo. E aí, o que acontece? O tamanho da importância da ambiência, né? De mudar o ambiente para você poder ter esses insights, né? Startar coisas em você, no seu ambiente, para você ter ali uma melhor procura, né? Um melhor prompt de procura nas IAs para poder ter realmente um resultado que vai te elevar. Porque hoje eu me preocupo com isso, inclusive estou até pensando em fazer um evento voltado para... Não sei se eu conversei contigo, ainda acho que não, mas vamos chegar lá. Aqui no ao vivo. E eu queria até abordar esse conceito, né, de ter acessibilidade, né? E exatamente, a gente dá acesso para as pessoas que não têm acesso, para elas poderem desenvolver a ambiência, para elas poderem ter um melhor prompt de procura, de se abrir para o que não está no mundo dela. Então, se eu não tenho uma vivência, como é que eu vou fazer uma procura no meu chat GPT que está aqui disponível no meu telefone, mas eu não tenho, eu sempre vou procurar uma coisa que está dentro do meu mundo. Tu entrou um ponto bem interessante, Dani, que eu vejo que hoje é o ponto de inflexão, né? Falando também bem para a tecnologia, né? Antes a gente tinha os desafios de ter uma solução, né? Quando eu falo ter a solução, é se essa solução existia. Hoje, eu acho que até dialogando um pouco ali com o Fordismo e Taylorismo, antes era, meu irmão, vamos produzir em massa. Porque o mercado ele tá aberto e sempre vai ter alguém ali para comprar. Então tu não tinha muita variação, às vezes, de produtos e de soluções. Era um mercado ainda que estava se abrindo. Conectando isso com a tecnologia, falando da atualidade, há alguns anos atrás, quando a gente tinha algum desafio, a gente tinha que visualizar. Cara, existe uma solução para esse meu problema? Só que o que está acontecendo hoje, né? Quando eu falo hoje aí, nesses últimos anos, hoje tem solução para tudo. Vou corrigir. Existe ferramenta para tudo. E dessas ferramentas que tem para tudo, quando eu falo ferramentas que tem para tudo, não necessariamente só para business, mas às vezes sobre o seu problema, certo? Dentro do seu contexto, o desafio hoje é compreender de qual é a solução mais adequada para mim. Para minha necessidade, né? Então, até conectando, a gente precisava ter boas respostas. Até no modelo educacional, né? Eu preciso saber responder. Eu vou estudar uma tabuada. 2 vezes 2 é 4. Enfim,
É verdade, é verdade. Então, enfim, era esse o modelo. E quando a gente traz isso para a tecnologia, basicamente era, cara, bacana, eu tenho um desafio. Então, eu vou criar uma ferramenta, eu vou criar um meio que permita eu surfar esse meu desafio para partir para essa solução. Hoje, tem solução para tudo. Então, cara, eu tenho uma dor específica, cara, eu preciso baixar arquivos num modelo tal que o desafio dentro da minha operação é esse. Cara, eu preciso aumentar a minha receita dentro do meu negócio e o desafio que eu tenho para a receita do meu negócio é uma jornada de eu preciso de visibilidade. Tu vai ter solução para tudo, tu vai ter empresas prestando esse serviço, tu vai ter soluções de mercado para esse teu desafio. Então hoje tu precisa fazer boas perguntas. E quando a gente fala para IA, isso também acaba trazendo e se conectando muito bem. Então hoje eu não preciso ter boas respostas, hoje eu não preciso necessariamente desenvolver uma solução. A solução, muitas das vezes, ela já existe. Ela já existe, ela vai te dar, né, ali também. Né? Então eu acho que quando a gente fala sobre essa busca e voltando, né? O nosso core é, cara, para minha vida se tornar próspera. Ela passa pelo meio empresarial, corporativo e minha vida pessoal. Quais são os meus desafios? E como é que esses desafios eles possam ser contornados, como é que eles possam ser vividos. Então, às vezes, dentro de um executivo, dentro de uma jornada do empresário, às vezes ele possa precisar de automação. Ou uma parte de dados. Vai muito da dor dele. A gente até brinca no escritório, tipo assim, cara, hoje eu acordei com vontade de contratar um robô. O empresário, ele não vai ter esse sentimento, hoje eu quero... Não, ele vai querer, cara, eu quero reduzir uma despesa, resolver. Eu tô no crescimento do meu negócio, eu tô expandindo minha operação e tem jornadas que elas estão me consumindo. A escala que o meu negócio está querendo crescer, eu não consigo escalar isso com os braços que eu tenho hoje dentro da operação. Eu preciso ter uma informação em tempo real. Essa informação, para mim, ela perdura às vezes 2, 3 semanas. Para eu ter, e às vezes isso me custa 6 dígitos, 5 dígitos. Ela impacta milhões dentro do meu negócio. Então, cara, eu preciso de uma automação, eu preciso de um robô, eu preciso de uma IA. Aí, bacana. O robô, a IA, ela vai ser um meio para um dor e um desafio. Então, eu acho que é mais sobre isso. Tipo assim, cara, o que é a minha jornada, aonde é que eu tô querendo chegar? Entendeu? Eu acho que, conectando sobre essa tua pergunta, tu começou falando sobre a liberdade através de uma solução. Sim. Eu falei, às vezes, sobre essa reflexão. Aproveitamento de tempo também. Essa reflexão de, tipo assim, cara, o que é que eu vou fazer com o meu tempo, né? Então, da tua pergunta, cara, o que é a tecnologia? Qual é a ferramenta? Hoje tem... Hoje tem meio que solução para tudo. Eu acho que basicamente hoje você precisa saber fazer boas perguntas para compreender qual a ferramenta que vai lhe ajudar. E eu não vou dar esse spoiler não, mas a gente vem costurando um pouquinho disso nos bastidores dentro da nossa operação, né? Por quê? Hoje a gente, possivelmente nas próximas semanas, a gente vai lançar, eu não vou falar sobre a marca em si, depois chama, mas a gente está lançando algo para o mercado, tipo assim, cara, bacana. Como é que eu vou achar as soluções para a dor que eu preciso? Então a gente está desenvolvendo isso dentro de casa para fazer esse lançamento, porque é uma dor que a gente compreende no mercado e é uma dor que a gente mesmo tem. É uma dor frequente também. Ao invés de trazer respostas, hoje, falando aí das ferramentas mais populares hoje do mercado, né? Falando de ChatGPT e Gemini, hoje você tá ali alguns cliques e fazer boas perguntas para conseguir lhe apoiar, às vezes, a um nível tarefa, às vezes um nível processo. Eu acho que até uma coisa interessante, Dani, falando sobre isso, e falando também sobre o meio empresarial, nessa vivência que a gente está falando, às vezes, sobre IA, enfim, e automações, às vezes a gente está falando muito sobre o nível tarefa do negócio, né? Só que assim, vamos visualizar. Eu não vou exigir muito da turma que tá fazendo aqui essa tua captação, não, certo? Mas se a gente visualizar até uma imagem de gestão, que basicamente é um iceberg. A gente visualiza o que é que tá acima do iceberg e o que é que tá abaixo do iceberg. Então o iceberg, a parte gigantesca dele e a base dele tá debaixo do mar e a gente não tá visualizando, né? Meio que lembrando do Titanic aqui. Sim, sim. E quando a gente está falando hoje muitas vezes sobre tecnologia, isso na visão de massa, né? O olhar grosseiro do mercado, às vezes a gente está falando a nível de tarefa. Cara, um prompt que me responda isso, que facilite, cara, me gera uma imagem. Cara, eu tenho um desafio aqui estratégico, para onde é que eu vou? Às vezes a gente está falando de ter algo a nível tarefa.
Só que esse nível tarefa, se a gente for aprofundar nesse iceberg, as tarefas, elas estão atreladas a um processo e jornadas dentro do negócio. E os processos e as jornadas do negócio, ela está atrelada ao objetivo do negócio. Que é uma reflexão que eu acho que é importante para o mercado compreender e a gente visualizar, é entender qual é o objetivo do nosso negócio, quais são as jornadas e os processos que fazem parte desse negócio, e esses processos eles têm nível tarefa. Então, quando a gente for visualizar sobre IA e automações, compreende o objetivo para visualizar tuas jornadas, para saber o que é que tu quer, às vezes automatizar ou trazer de uma IA, às vezes a nível tarefa. Tem que ter esse diagnóstico. Ele precisa ter essa conexão, porque às vezes tu vai ficar consumindo energia tua a nível tarefa. Pô, eu fiz um prompt aqui, campeão, que tá ajudando muito ao meu negócio, bacana. Mas às vezes aquilo tá te consumindo mais tempo para algo que nem é o objetivo e o crescimento do teu negócio. Então, a automação, ela também tem... Ou não é o momento, né? Às vezes ele tá fazendo ali uma operação que ainda não é o momento. Então, Precisa-se ter muito esse cuidado, Dani, porque eu vejo que tem um pilar, trago muito essa reflexão do pilar de... Às vezes a gente fala muito sobre o investimento financeiro, mas a gente fala muito também sobre a visão do investimento em tempo e em energia. Então, às vezes, cara, eu vou contratar uma tecnologia. Eu quero trazer uma automação, eu quero trazer uma solução para dentro do meu negócio, eu quero implantar um sistema. Quando eu falo implantar esse sistema, quem já implantou é quase sinônimo dor de cabeça, né? Às vezes. Por quê? Porque consome tempo e energia. Tudo, né? Então, assim, às vezes a gente faz o cálculo do financeiro. Quanto é que eu estou desembolsando nesse fluxo, nesse período, e quanto é que vai me voltar? Esse é o primeiro exercício que normalmente os executivos do mercado, a turma do mercado vem fazendo. Mas tem o tempo e energia, que fala sobre liberdade. Então, às vezes, o desembolso financeiro ele é baixo, mas o consumo de tempo e energia ele é absurdo. E tem que ser calculado, né? E quanto é que isso está custando para a tua operação? Então, quando eu falo, às vezes, quando a gente está falando sobre automação e tudo mais, é visualiza esse iceberg no sentido de tarefa, processos e o objetivo do negócio, porque às vezes, falar de uma maneira assim bem grosseira, às vezes a gente está brincando de IA e a gente está só consumindo nosso tempo e energia. E a gente não está direcionando para onde o nosso negócio está indo. A gente está sem roteiro, a gente está sem rota. E a gente está consumindo energia ali em prompt, consumindo energia ali em interagir com ferramentas que estão acessíveis, brincando de tecnologia, mas, cara, a tecnologia ela é um meio. Para onde é que teu negócio está indo? Se tu não tiver essa... Quando o negócio tem a maturidade e ele está compreendendo bem essa clareza da jornada, o como estratégico e o tático do negócio ele vai funcionar, aí a tecnologia ela vai ser um boom para ti. Por quê? Porque tu já sabe a rota e tu tá construindo, tá tendo uma clareza da direção para onde tu quer ir. Aí tu vai saber, cara. Ou seja, tu tá compreendendo primeiro o teu desafio, qual é o teu problema. Aí é melhor para tu poder falar sobre qual é o remédio. Porque às vezes a gente tá falando muito sobre o remédio sem compreender qual é o problema. Sim. E o problema é o objetivo. Então é como se você chegasse no médico... O diagnóstico, ele é necessário, né? É como se chegasse no médico, fazendo uma analogia. Eu chegar pra ti, tu como médico aqui na minha frente, e dizer, Dani, eu tô precisando de uma dosagem de Tilenol e a frequência da dosagem que eu vou precisar de Tilenol é tal. E tu é a médica. Aí eu falo assim, mas o que é que tu tem? Qual é teu problema? Agora vamos falar isso pro meu empresarial. Eu chego pra ti e falo assim, Dani, eu tô precisando implantar uma IA no meu negócio. Mas qual é o teu problema? E às vezes a solução não vai ser um IA. Às vezes a solução não vai ser uma automação. Eu acho que é um pouquinho sobre essa reflexão, sabe? Às vezes a gente tá falando muito sobre o remédio e falando um pouco sobre o problema. Igor, e qual é o momento que eu... Assim, na minha empresa, né? Por exemplo, uma pequena empresa. Sem falar de grandes empresas. Qual é o momento que eu tenho que ter essa reflexão e dizer, eu preciso de uma consultoria, de um diagnóstico, ou não porque os processos não estão caminhando, mas às vezes até como prevenção também, para ser mais produtivo, né? Eu tenho muito essa mentalidade de às vezes nem estar com o problema, nem ter o problema, mas eu quero ser mais eficiente, mais produtivo. E qual é o momento que eu chego e eu pergunto, né? Posso contratar uma consultoria, chegar para vocês e falar para a Sophie e dizer, olha, vocês podem me ajudar? Eu quero ser mais produtivo, eu quero aumentar meu crescimento, eu quero treinar mais minha equipe
Vocês têm, assim, uma ideia do momento que a gente pode fazer isso? Porque, assim, a empresa falar que tem problema, toda empresa tem problemas, né? Perfeito. Mas tem empresas que E é legal quando a ela gente acha que sabe não os tá problemas. precisando. Tipo assim, ela não tá Perfeito. precisando. E é difícil também, porque às vezes a gente precisa. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta, Sim. sabe? Porque tem coisas que a gente precisa, mas a gente não sabe que precisa. Uhum. Então, qual é o momento que eu vou ter, assim, aquele pensamento de dizer, eu vou estudar mais sobre isso aqui, eu vou aprofundar, eu vou contratar uma consultoria da Solf, porque de repente ela pode me ajudar a ser mais eficiente, mais produtivo e me ajudar a chegar num patamar diferente daquele que eu estou. Tipo, Bacana. quando é que eu posso startar essa Bacana. ideia? Acho que o legal da tua pergunta, Dani, assim, o nosso core, a visão negócio, ela acaba sendo um meio do que hoje a gente gera como um serviço, né? Então, a compreensão do negócio, como a gente está falando aqui, ela é essencial, ela é o pontapé, né? E dentro do nosso trabalho, a gente acaba indo para a execução, né? Quando eu falo a execução, é quando hoje o core da gente, né? A gente tem um tripé. Um tripé de automação. A gente fala hoje sobre o conceito de hiperautomação, né? O que é traduzindo hiperautomação? É automação e tecnologias satélites que apoiem na automação de processos. Então, às vezes, uma IA, enfim, às vezes não necessariamente o robô precisa ter inteligência. Automação é um pilar. Um outro pilar é a parte de Data Analytics, que é a análise de dados. Primeiro eu vou executar, então tem uma volumetria de atividades. Automação. Automação de processos. Depois que eu comecei a automação de processos, basicamente eu vou subir uma massa de execução de atividades. O que é que eu vou fazer com esses dados? Data Analytics. Então, uma visão de inteligência de dados. Pô, bacana. E para fechar esse tripé, a gente também tem um braço de arquitetura. Nossa, que legal. Quando a gente fala de arquitetura da informação, é semelhante ao que a gente vê no ambiente. Sim, Cara, eu claro. posso fazer um ambiente do que eu acho que deve ser. Só que às vezes ele não vai ser tão bem aproveitado, né? Então, Exatamente. quando a gente fala de arquitetura da informação, é compreender o. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Então, Arquitetura da informação, gente. então, Que legal. basicamente, trazendo uma tradução disso, a gente fala muito sobre o exemplo da Uber, né? Quando a gente olha o aplicativo do Uber, a gente pensa, é um aplicativo único. Só que o aplicativo do Uber, quando a gente vai solicitar uma viagem, o mapa não é desenvolvido pela Uber, ele é desenvolvido pela Google. Quando a gente vai para a parte de mensageria, também não é a mensageria desenvolvida pela Uber, ela é desenvolvida pela Twilio. Quando a gente vai para a parte de pagamento, é uma bandeira que aqui no Brasil é o PayPal. Então não é desenvolvido pela Uber. O que é que a Uber compreendeu, cara? O que é o meu negócio? O meu negócio é fazer a interação entre uma pessoa que está precisando se locomover e uma pessoa que tem um capital que possa locomovê-la. Ah, beleza, isso aqui é o meu negócio. Então, qual é o meio, qual é a arquitetura do que eu vou precisar nesse meio? Ah, eu vou precisar de uma geolocalização, eu vou precisar de uma mensageria, eu vou precisar de um mecanismo de pagamento. Então eu estruturo uma base, eu estruturo a minha arquitetura para o funcionamento dela fluir melhor. Então basicamente o que o Uber fez, ele consolida o que ele precisa. Então ele tem um mecanismo de busca de um player que consulta por centavos, cada consulta. Mensageria também que ele paga por centavos em cada consulta. E a forma de pagamento também que ele paga ali pelo uso. Ao invés de ele precisar carregar toda a estrutura e ter uma equipe interna dele desenvolvendo toda aquela estrutura. Então ele acaba, cara, eu vou contratar aqui do Google, vou contratar aqui da PayPal e eu vou juntar tudo isso dentro da minha casa. Então, a arquitetura é falando um pouquinho sobre isso. A arquitetura da informação é o como conectar esses sistemas, como conectar essas informações, né? Que é esse fluxo. Então, assim, da tua pergunta, né? Qual é o momento? Falando assim, consultoria não é algo assim que hoje a gente vem trazendo como foco, né? Porque hoje a gente acaba trazendo mais um foco voltado para execução de fato das atividades. Então, hoje a gente tem um modelo que a gente chama de assinatura. A gente visualizou o quê? Mas existe essa consultoria antes porque existe, faz parte do processo. Né, faz parte do processo. Perfeito. Eu entendo que vocês não são uma empresa de consultoria, mas que essa consultoria ela existe. Por exemplo, isso, faz parte. Conheço o teu produto e aí eu me interesso por N. Perfeito. Por N
Eu quis motivos, né? Eu quis até enfatizar isso, porque às vezes eu é queria uma verdade. consultoria, não. Mas eu entendo Sai que um vocês pouquinho não daqui, trabalham com Isso. consultoria, mas assim, a consultoria, ela existe ali quando eu falo consultoria, é um interesse Sim, perfeito. Eu entendo que a minha empresa, não é que ela precisa, mas eu fico curiosa pelo trabalho e eu quero conhecer, né? Então, essa consultoria mais de até início de uma contratação, E aconteceu né? até recente, de um Dani. desejo mesmo de... Não vou nem falar que a gente não faz, que aconteceu recente. Um player de São Paulo, a gente já tinha uma boa experiência no mercado específico que ele estava nos buscando. E eu falei assim, cara, eu queria que vocês viessem fazer uma visita no meu negócio e passassem uma temporada no meu negócio e falassem assim, cara, o que é que eu vou fazer daqui para frente no meio de tecnologia? Não é algo tão comum, para nossa rotina. Hoje a gente está... Normalmente a gente atua mais para a parte, como eu falei, de automação, data analytics, enfim. Sim. Mas ele falou assim, cara, eu queria que tu me desse de fato um diagnóstico. Eu queria que tu falasse, cara, como é que eu tô hoje e para onde é que eu vou? Porque essa vivência de ter passado por alguns mercados, indústrias, serviço mais, ela te traz esse know-how. E por esse olhar de tecnologia. Então, às vezes, pontualmente, surgem essas demandas e a gente fala assim, cara, bacana. Tem projetos que a gente vê que vale a pena. Quando eu falo vale a pena, pra gente, como a nossa visão estratégica de negócio, bacana. É um projeto que eu vejo que a gente adentra e a gente vai ter uma longevidade no projeto, né? Mas aí eu tô falando sobre o nosso posicionamento de negócio. Sim, claro. Mas falando sobre a tua pergunta, de qual é esse momento, né? É o momento, às vezes, de a gente visualizar dentro da jornada do negócio, ele compreender. Eu tô num momento de expansão, eu tô num momento onde eu tô querendo trazer eficiência, eu tô querendo trazer melhorias, é aquele momento de inquietude. Cara, do jeito que eu estou, no status qual que eu tô aqui, eu já tô incomodado. E eu preciso mudar ponteiro. E nesse mudar ponteiro, ele vai se perpassar. É algo que eu vejo que tem uma oportunidade que ela passe por tecnologia nesse meio, na parte de... é por parte de processos, é algo que possa o robôs otimizar minha operação, é algo que é uma expertise voltada para dados. Então, eu acho que é mais de um diálogo, porque assim, Dani, no mercado hoje, às vezes às vezes tem executivos que já têm clareza de qual é a rota que ele vai seguir. Então eles já chegam conscientes, ele já chega para conversar com a gente, cara, hoje eu tenho uma dor que em processos específicos, hoje é uma volumetria grande do que a gente executa, por exemplo, eu faço 400 lançamentos de propostas comerciais semanais. Meu irmão, essa atividade tá bem massiva pra gente, mas vamos falar agora pra rotina do pequeno, por exemplo, né? Eu tenho uma atividade ali pra mim que, cara, ela tá me incomodando da forma que eu venho executando hoje. Eu vejo que tem uma maneira mais inteligente. Então, eu visualizar o que é que às vezes um player externo ele possa realizar e ele possa apoiar para mudar o resultado ali daquela operação. Então, é isso que tangencia algo de processo? Algo que possa ser uma automação? Não, é algo que precisa de uma análise de dados? Então, qual é esse momento? É o momento que gera um incômodo de mudar a ponteira do resultado do negócio. Às vezes, quando você tá ali na zona de conforto, né, e aquela zona de conforto está te incomodando, porque eu aprendi uma coisa que... Aprendi recentemente isso, né? Que eu não fico confortável na zona de conforto. Eu não sabia definir isso, também não sabia por quê, mas quando eu estou na zona de conforto, eu não estou confortável. Perfeito. Então, eu acredito que é exatamente nesse momento, né? Você tá ali numa zona de conforto, mas... E na zona de conforto, Daniel, acho que até não um se ponto, sente, um né? ponto de atenção. Tava no almoço esses dias, em uma agenda, onde o Aritz Neto tava na agenda, que é do CEO da Arco, né? Educação. Tá aberto na Nasdaq, Bolsa de Nova York, enfim. A galera que, para quem for do Ceará, é a galera que surgiu na escola Arissa. Só que eles pivotaram. Falar nem que pivotaram, né? O braço de metodologia de ensino cresceu tanto que eles foram para um viés de tecnologia, né? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, achei interessante, né? Eu falei assim, cara... Até porque educação e tecnologia, né? Caminham muito conecta ali, muito né? bem, conecta muito bem. Lado a lado. Muito bem. E assim, ele acabou comentando assim, quando você tá no seu negócio e você tá andando linearmente de lado, cuidado, você já tá caindo. Então, às vezes assim, não, agora o meu negócio ele equilibrou. Na competitividade que a gente está no mercado, às vezes os teus números eles não estão demonstrando clareza, às vezes no declínio.
mas rapidamente, às vezes, a virada e a competitividade, e como o mercado ele vem de uma maneira agressiva. Se você mensurar, né, essa velocidade Quando tu da entender, mudança de mercado. às vezes tu já tá quase quebrando, né? Então, ele tá muito dinâmico, ele tá muito rápido, porque tu não tá concorrendo somente com quem tá do teu lado. E eu acho que a pandemia, ela acabou acentuando isso, né? De tipo assim, se avançou muita coisa e outras coisas, a galera, opa, dá voltando que também não é tudo isso, né? Se gerou algumas especulações. Então, acho que teve esse lado bom também. Eu acho que voltando sobre a tua pergunta, Dani, é mais de compreender de fato de, cara, eu quero ir para uma próxima estação ou a forma, o status quo que eu tô atual da minha operação, ela vem me incomodando, né? Legal. Incomodando tanto no sentido, às vezes, de execução de atividades rotineiras, que a gente fala sobre a visão de automação, né? Ou porque eu tô querendo ir para uma expansão, uma escala do meu negócio, ou porque às vezes eu só tô querendo reduzir custos operacionais mesmos, assim, às vezes eu tô querendo só executar de uma maneira mais rápida, ou às vezes a gente tô querendo compreender melhor a minha base de dados, para onde é que eu vou, né? Não necessariamente executar, mas eu preciso compreender o meu cenário, pautado em dados, né? Sim, então acho que normalmente são sim. esses dois gatilhos Muito aí bom, muito bom, que muito abrem uma bom. conversa, uma boa conversa, entendeu? Me deu resposta. E humanizando mais a nossa tecnologia, eu queria te perguntar, dentro desse processo de tecnologia, né, dentro do processo de liberdade geográfica, liberdade financeira, e dentro da tecnologia, onde a tua visão, tá, Igor? Claro que a gente sabe aqui do mercado, a gente tem informação, a gente tem acesso, mas assim, na tua visão de vivência, eu pergunto isso pra ti porque eu sei que tu é uma pessoa muito humanizada, muito espiritualizada, então que vem da área da tecnologia, então é importante para mim e eu acredito que é muito importante para quem te conhece também. Como é a tua visão de ser humano dentro da tecnologia? Como é que eu posso ser Incrível. humano dentro da tecnologia? E quando eu digo Incrível sua ser humano, pergunta. não é ser gente, né? Não é ser. Incrível sua É pergunta. ser humano no sentido de humanidade mesmo, de Sim. se comportar. Dani, como eu falei anteriormente, eu acho que até conectando, a tecnologia, ela é um facilitador. Ela é para ser um facilitador. Às vezes ela se torna um complicador, né? É, verdade. Quando mal Principalmente para utilizada. muitos que não têm habilidade, E né? quando mal utilizada, né? E assim, a tecnologia, ela vai permitir algo. Ela vai ser um meio de transporte, né? Ela vai ser um meio para o que você vai realizar. E quando eu falo um meio, qual é o fim? O fim, ele é pautado na minha identidade e qual é o meu propósito. Eu, como um cara cristão, meu propósito é atrelado à vontade que Deus tem para minha vida. Então, assim, quando eu compreendo minha identidade e quando eu compreendo para onde eu quero ir, a tecnologia, ela vai ser um meio que vai me permitir. Então, a minha essência, o meu DNA, ele não pode ser. Eu tenho que ter o cuidado de ele não impactar o meu DNA e para onde eu quero ir. Falando às vezes de uma maneira menos filosófica, né? E às vezes trazendo para um olhar mais às vezes de rotina, tanto do meio corporativo e da nossa vivência, da prática do dia a dia, é de compreender assim, cara, qual é a cadeira que eu sento e para onde é que eu quero ir no negócio, por exemplo. Então, bacana, eu tenho que entender que a tecnologia ela vai me permitir ascender, ela vai me permitir chegar numa próxima estação. Ela vai ser um meio. Então, eu não posso deixar que o meio mude a minha essência e nem mude meu objetivo. Quando eu falo Tem que mudar ter o os valores objetivo, muito. perfeito. Os valores e os propósitos muito bem afirmado, né? Que eu acho Porque que você lidar ali com o- números, com máquinas e com pessoas que estão. Pessoas, o ambiente, né? Em geral, você vive ali numa ambiência onde as pessoas tentam. Eu nem sei se existe esse termo, mas maquinizar, né? Uhum. Transformar em máquinas pessoas. Esse é um dos trabalhos mais fortes, né, da tecnologia. Eu tenho que transformar essa máquina em humano. Uhum. Né? Essa máquina tem que fazer, pensar, agir, produzir como
um humano. Então você trabalha uma coisa muito inversa, assim, né? Um processo muito inverso, assim, à humanidade, ao ser humano. A busca. Na verdade, você tem que buscar as duas coisas, né? Como é que tu vive isso, assim, buscar a busca da humanidade, a busca dessa humanidade aplicada na tecnologia, na E é máquina. até interessante, né? Porque hoje a busca da tecnologia é se tornar humana, né? A IA, a gente está falando justamente isso, a inteligência artificial. E quais os desafios hoje? Igor, e é verdade essa coisa que as pessoas falam? Diz aí pra gente. Ah, a máquina vai substituir o homem. Como é o teu pensamento em relação a isso? Porque ainda existe esse medo, né? Até porque, assim, essa informação, ela não Eu é... vou dizer que ela vai facilitar o trabalho humano. Quando eu falo trabalho humano, é o que é a riqueza do ser humano. Sim, Isso que a gente está fazendo aqui de um olho no olho, e a gente está falando sobre se conectar, é um trabalho feito para pessoas, né? Então, quando a gente fala às vezes sobre algo mais automatizado, a gente tem que compreender quais são as rotinas que de fato são automatizadas e são voltadas para robôs. então, Igor, aí foi legal, né, nossa conversa. Espero que você tenha gostado, que você tenha desfrutado desse momento. Mas me fala como foi para você esse podcast, né, essa conversa aqui. Fala pra gente a sua experiência aqui com a gente hoje. Bacana. Eu acho que assim, Dani, até somando e trazer também considerações assim da conversa que a gente teve ampla. Primeiro fica o café aberto e para quem gostar de tomar vinho, chama aí a Dani também, coloco disponível. Mas um ponto acho que chama a atenção, trazendo a consolidação desse nosso bate-papo, Dani, falando sobre tecnologia, até conectando com liberdade, né? É mais, acho que um recado principal que se fica visualizar, você compreender o seu momento, visualizar para onde você quer ir e compreender de fazer boas perguntas para onde você quer ir, né? Eu acho que é mais essa reflexão Sim, de compreender que o papel como humano ele é fundamental e no processo. esse é o propósito da vida e dos negócios, né? A facilitação e trazer uma melhoria para a vida das pessoas. E não ter o cuidado de não inverter esse papel, né? A gente Perfeito, sabe que às perfeito. vezes a gente precisa trazer eficiência, a Muito gente bom. precisa trazer algo mais voltado para tecnologia e automação, ok, bacana, massa. Mas o para quê, né? Ele tem um objetivo final. Eu acho que é mais essa reflexão. Há uma transição hoje rápida, o ciclo tecnológico hoje ele está bem rápido, né? Pela capacidade tanto de processamento como de dados do mercado hoje, as mudanças elas estão muito rápidas. Então eu acho que é mais de ficar atento ao que está ocorrendo e pegar a tecnologia mais como um apoio e um catalisador para ali colocar na próxima estação, não visualizá-la como uma ameaça. Porque enquanto você estiver olhando ela como uma ameaça e problema, É verdade. você vai estar sofrendo e você vai estar sentindo dor e vai estar negando algo que vem como um movimento para perder a Perdendo a onda, né? oportunidade, Você vai né? perder a onda, né? Perdendo a Então, eu oportunidade. acho que é mais de visualizar, cara, como é que ela possa me apoiar, né? Eu É, acho que é um pouquinho sobre isso, Dani. verdade. Então, assim, agradecer a, a, a todos, agradecer ao seu convite, né? Agradecer a Deusa. Imagina, é uma honra ter você aqui, poder falar de tecnologia, né? Que é um assunto tão complexo e ter esse amigo aqui que fala de tecnologia de uma forma simples, compreensível e que fala de humanidade também, né? De relacionamento. E eu A vou. honra é nossa que ter você aqui. E você vai vir aqui mais vezes, E né? eu Vai vou. trazer convidados aqui pra E gente. eu vou te falar o nome de um convidado que eu quero que tu traga. Nossa, que legal. Posso falar agora? Fala, olha E pra vai ser sem câmera. corte, Olha viu? pra E ele. vai ser sem corte. Carlo Bonzano. É, Ficou. esse Amiga, é difícil. muitíssimo obrigado. É quase impossível. Vai vir. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do GlobalizeCast. Vou pedir para vocês comentarem, curtirem, compartilhar e vem muita coisa boa por aí. Aqui nós vamos falar de globalização, de cultura, de finanças, de liberdade, liberdade financeira, liberdade geográfica e muito mais.